Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Amanda Santos, que é publicitária, especialista em influência digital, com foco em conteúdo e estratégia. A Amanda tem MBA em comunicação e eventos, que é uma área que eu gosto muito, admiro bastante. E ela é mestre em título próprio em comunicação empresarial corporativa. Ela é professora, ela é palestrante, ela é mentora também. Em suma, a Amanda tem várias formações, né? Tem vários cursos. É uma pessoa que é muito estudiosa, e eu gostei muito, assim, foi isso que me chamou a atenção para chamá-la para essa entrevista, porque ela é multidisciplinar, né? Então, Amanda, muito obrigada por ter aceito o meu convite. É uma honra te ter aqui e vai ser uma honra conversar com a minha colega de profissão aqui, aprender mais com ela. E eu que agradeço pela oportunidade, adorei o convite, adorei seu projeto, é um prazer estar aqui. Obrigada. A gente pode começar? Podemos. Claro, vamos lá. O que te levou a cursar publicidade e propaganda? Amanda, quando surgiu essa ideia assim de eu quero ser publicitária? Como é que foi esse processo? Então, foi meio louco, na verdade, né? Tava ali no ensino médio e tinha que escolher alguma coisa, né? Chegou um momento que, ok, tô terminando aqui o terceiro ano, eu preciso fazer alguma coisa no próximo ano. E aí eu já pensava em fazer alguma coisa na área de humanas, alguma coisa que fosse mais para esse lado também da criatividade, que era uma coisa que eu sempre me identifiquei. Na época até fiz aqueles testes vocacionais e sempre davam coisas nessa área, as humanas, sempre dava também publicidade, às vezes design, algumas coisas nesse sentido. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Só que na época eu queria fazer outros cursos. Eu tinha pensado primeiro em história, que eu queria dar aula, e em artes visuais também, que eu interessava muito, mas meus pais surtaram, né? Falaram, você tá louca, você vai ficar pobre, nunca vai arrumar emprego, vai fazer artes, fazer história, né? Não vai dar certo. Aí eu falei, poxa, o que que eu posso fazer, né? Que seja nessa área que me interesse e que os meus pais também não vão ficar pegando no meu pé, né? Que não vão encher tanto o saco. E eu pensei, pô, vou fazer publicidade, né? Mas na área de negócios, eles não vão ver tão negativamente. Para mim, parecia uma coisa muito. Ah, mexe com criatividade, mexe com um pouco de tudo, né? E na época eu não entendia muito bem o que é que fazia realmente um publicitário, né? Eu entrei ali de cabeça, fui aprovada na Federal, daqui de Goiás. Eu já tinha sido aprovada em outras faculdades, até na particular, mas falei, não, vou fazer na federal, né? Não vou ter que pagar nada. E foi uma experiência, assim, bem, bem doida, bem diversa, porque, pô, uma faculdade federal já tem, né, essa questão de você ter contato com muita gente diferente, com pessoas de outros cursos. Então, desde o início, eu tinha muito contato com pessoas que estudavam, até história, né, que eu queria fazer, pessoal de ciências sociais, tive aula com professores de outras faculdades também dentro da universidade. E eu vi que o curso de publicidade tinha uma diversidade muito grande de pessoas. Então, enquanto nos outros cursos, né, às vezes a gente via, tem um curso X ali de tecnologia que tem mais homens, um outro curso ali que tem mais, sei lá, um monte de hétero, não sei o quê, e o curso de publicidade tinha de tudo. A gente tinha homem, tinha mulher, tinha pessoas LGBT, tinha pessoas negras, né? Tinha uma diversidade muito grande. E eu achava isso incrível, né? Uma coisa que, às vezes, quando eu estava ali no ensino médio, a gente não tinha tanto contato. E na faculdade, a gente tinha muito essas discussões de falar sobre diversidade, até a diversidade dentro da área mesmo, né? Que foi quando eu descobri realmente o que era publicidade. E eu percebi que publicitário podia fazer qualquer coisa, né? Um publicitário podia ser um redator, um publicitário podia trabalhar com arte, podia trabalhar com planejamento, podia ser um atendimento, podia, enfim, né, fazer a gestão de um negócio, podia mexer com fotografia, podia mexer com audiovisual. E dentro das matérias do curso também, né, a gente tinha muito isso. A gente teve matéria de, filosofia, a gente teve sociologia dentro do curso, a gente teve história da arte, a gente teve audiovisual, né? A gente tinha audiovisual 1 e 2, teoria da imagem, teoria de comunicação. Então, era um curso que era realmente muito abrangente. Eu me identifiquei muito com essa liberdade, né, de poder estar estudando várias coisas, estudando o que eu queria, né? Eu lembro que muitas pessoas às vezes acabavam desistindo do curso.
eu ficava pensando, putz, eu não sei o que eu faria se não fosse publicidade. Ainda bem que eu escolhi esse curso, porque eu não me imaginava depois, hoje em dia também, não me imagino tendo feito nenhum outro curso que não seja publicidade. Eu percebi que nessa área de comunicação a gente tem uma possibilidade muito grande de atuação, né? Então a gente consegue, vou fazer uma pesquisa, putz, eu posso analisar um vídeo do YouTube, eu posso analisar a música de um artista que eu gosto, eu posso analisar um filme que eu vejo desde pequena, eu posso analisar um livro, pode ser uma coisa literária, pode não ser, posso analisar uma marca que eu gosto, ou uma marca que eu não gosto. Então a gente tem essa possibilidade, né, muito grande de trabalhar com praticamente tudo, né? Porque se a gente for ver, a comunicação está em todos os lugares. Então, quando a gente entra ali no curso, por exemplo, teve uma disciplina que eu fiz, Teorias da Imagem 2, que a gente tinha que fazer um artigo, e aí eu e um colega fizemos em dupla, a gente fez sobre uma análise, sobre um videoclipe no YouTube, que é um vídeo do Khalid com o Logic e a Alessia Cara, que eles falam sobre suicídio na juventude, e aí o personagem principal é um jovem negro gay, e nisso, quando eles lançaram esse vídeo, teve um impacto tão grande que o número de ligações para o canal lá dos Estados Unidos, que o pessoal liga, né, quando está precisando de apoio em relação a suicídio, aumentou assim drasticamente. Agora eu nem lembro os números, né, mas na época a gente fez esse estudo, e aí tinha todos os números, a comparação dos anos anteriores, né, com o ano que lançou esse vídeo, e era assim, bizarro, a gente vê que uma música, né, um videoclipe conseguiu levar pessoas a realmente ligarem ali para o apoio à prevenção do suicídio, evitar que essas pessoas realmente chegassem ali a cometer o suicídio, né, e foi incrível quando a gente foi apresentar esse trabalho numa sala de aula, de alunos do ensino médio de uma escola pública aqui na região. A minha professora tinha feito essa conexão e foi muito legal. A gente tá lá, né, falando sobre isso para o pessoal do ensino médio. Eram só alunos de publicidade, então teve colegas meus que analisaram Harry Potter, teve um colega que estava analisando um episódio de Sex Education. E os alunos, a gente via assim, eles brilhando os olhos, sabe? Putz, não sabia que eu podia ir para a faculdade para estudar isso, para fazer um trabalho sobre isso e realmente, né, formar com alguma coisa que eu gosto, estudando uma coisa realmente que a gente gosta, né, estudando o que interessa a gente. Teve também, no final da graduação, eu tinha feito um artigo para uma disciplina sobre mídias sociais e o impacto em causas, era o impacto das mídias em causas sociais, alguma coisa assim, agora eu não lembro exatamente o título, mas tá publicado. E aí eu tinha analisado a rede social do Fashion Revolution, que é um movimento que a gente tem que fala sobre slow fashion, uma consciência ali em relação à moda. E nesse mesmo ano teve o Fórum Fashion Revolution, que o próprio movimento organizou para fazer, para dialogar sobre esses assuntos, né? Eles abriram para submissão de trabalhos. E aí eu, louquinha, né? Falei, nossa, eu vou lá, vou enviar meu trabalho, vai que me chamam, né? E eles realmente chamaram, o trabalho foi aprovado, né? Foi publicado no e-book lá, que eles fizeram do evento. E eu fui para São Paulo para apresentar esse trabalho sobre o evento, sobre o movimento, né, num evento que o movimento estava organizando. E assim, foi incrível pensar, putz, eu tendo um interesse pessoal, né, que no caso a questão ali da moda consciente, slow fashion, era um interesse pessoal que eu tinha na época, não era uma coisa que eu estudei na faculdade. E tendo feito uma análise sobre eles nas redes sociais, sobre como eles usavam isso, estava impactando, né, as marcas a mudarem ali as atitudes e tudo mais, isso repercutiu de uma forma tão positiva que o próprio movimento reconheceu ali aquele trabalho. Eu pude trocar ali ideias com eles no evento, né, presencialmente, sair de Goiânia para ir para São Paulo. Eu era a única pessoa de Goiânia que tava no evento nesse ano. Então foi muito legal e pensar, né, que, poxa, uma coisa que eu gostava, que eu fiz por gostar, foi, enfim, um artigo para encerrar a disciplina mesmo, não era um artigo com intenções, eu queria passar na disciplina, né, claro, mas teve ali um retorno muito positivo e depois disso até participei de 2 podcasts
falando sobre esse assunto de moda consciente, justamente porque eu tinha feito esse trabalho, né? Então, a faculdade, ela vai abrindo várias portas, que às vezes quando a gente entra ali, a gente não percebe, né? O tanto que o curso é amplo. Tanto que depois eu fui fazendo pós-graduações, eu já concluí 3, né? Tô fazendo mais 2 agora. E é muito legal, porque às vezes o povo fala, nossa, mas isso tem conexão com a sua área, né? Publicitária, por que você quer estudar influência digital, eventos, o que tem a ver? Mas quando a gente realmente faz o curso, né, forma ali como publicitário, a gente vê que tem tantas possibilidades que, putz, eu escolhi ali algumas pós, mas eu poderia ter escolhido outras centenas, né? Tem várias opções para a gente seguir, para a gente se especializar. E eu também não acho que a pessoa tem que seguir só um caminho, né? Igual, eu tive interesse em fazer essa pós ali focada em conteúdo e estratégia, e depois em comunicação e eventos, e aí depois comunicação empresarial. Agora eu estou estudando marketing estratégico, estudo também marketing, branding, experiência digital. E a gente vai vendo que tudo se conecta, às vezes o nome ele é diferente, mas quando você vai ver a disciplina mesmo, putz, tem uma coisa que o professor está falando que eu já vi num outro curso, ou que eu aplico no meu trabalho já, e às vezes a gente nem sabia, né, que é isso então que eu estava fazendo, então tem esse nome, então tem um autor que fala sobre isso, mas a gente vai conseguindo conectar, né, essas coisas e ver que realmente essa área de publicidade, de comunicação em geral, são áreas muito amplas, né, que a gente consegue atuar de várias formas diferentes. Eu tenho amigos hoje em dia que trabalham como diretores de arte, tenho amigos que viraram fotógrafos, outros trabalham com audiovisual, né, trabalham com essa parte de vídeo. Outras pessoas já foram para o lado da estratégia, então é totalmente assim diferente, né? Muito amplo. E até meu TCC, quando eu fiz a graduação, eu fiz um documentário, foi na área de audiovisual. E não é nem a área que eu trabalho, né? Principalmente que eu trabalho mais com a parte de conteúdo. Sempre trabalhei mais como redatora, estratégia de conteúdo e tudo mais. Mas eu fiz meu TCC numa outra área, e eu fiz em dupla com um amigo que é diretor de arte, sempre foi diretor de arte, e a gente quis arriscar e fazer um vídeo, a gente fez um documentário sobre economia criativa na nossa região, e na época ninguém nem sabia o que era economia criativa, então a própria publicidade, né, ela está inserida na economia criativa, mas os nossos professores não sabiam o que era economia criativa, então foi assim um rolê para a gente conseguir um orientador, para o orientador entender o que era a economia criativa, para a professora de TCC2 entender o que a gente queria falar, porque ninguém sabia o que era economia criativa, sabe? De onde que esses dois tiraram essa ideia maluca de falar sobre isso? Eu ainda assim dei muita sorte mais ou menos, porque foi assim intencional. Eu tinha feito um estágio como aprendiz criativa num coletivo aqui da minha região, que é o Coletivo Centopeia, que eles trabalham especificamente com economia criativa. E aí, como eu já estava com essa ideia do TCC, eu pensei, vou fazer ali, né, um estágio com eles, depois vou pedir para entrevistar eles para o meu TCC. E aí já fui com a ideia, desde a entrevista, eu tinha dado assim essa ideia de que eu estava fazendo, né, o TCC sobre isso, que ia querer conversar com eles. E no final a gente entrevistou 3 das fundadoras do Coletivo Centopeia, então foram só mulheres que a gente entrevistou para elas falarem sobre o assunto. E foi muito doido, porque no caso dos professores, eles não entendiam o que era economia criativa. E elas, como elas trabalhavam com isso, putz, elas conseguiam citar dados e comparar os últimos anos, e, enfim, né, deram números para a gente, falaram ali quase uma hora sobre o assunto. No final, a gente tinha feito um curto, então ficou 12 minutos, mas a gente teve, assim, uma hora delas dando praticamente uma aula para a gente do que era ali a economia criativa, a cena local. Elas são as organizadoras também do Festival Bananada, que a gente tem aqui em Goiânia, que até expandiu aí, às vezes faz alguns eventos em outros estados, mas tiveram assim números também do próprio festival que a gente nem sabia, que não estava divulgado em lugar nenhum, e que elas falaram ali para a gente na entrevista, então foi muito rico a gente ter feito isso, né?
Enfim, se eu puder, eu falo horas sobre isso, mas eu acho muito, muito legal, porque era uma área que eu não conhecia exatamente, eu cheguei assim, meio sem saber o que eu ia encontrar, e eu fui me apaixonando, e todas as vezes que eu faço algum curso e que eu faço uma disciplina diferente, ano passado também eu fiz 2 disciplinas de mestrado como aluno especial. E aí eu fiz artigos também sobre isso, cada um sobre uma coisa diferente. Um eu analisei antifeminismo nas redes sociais, o outro eu falei sobre a censura do Bolsonaro na publicidade, né, quando ele vetou ali o anúncio do Banco do Brasil. Na minha primeira pós também, que foi de influência digital, eu decidi falar sobre slow content, que ninguém sabia o que que era, né? Era meio ali, um conteúdo lento, não sei o quê, e era meio desconhecido ainda esse tema, e foi publicado o artigo no Intercom, que é o Congresso Brasileiro, né, que a gente tem de Ciência da Comunicação, e foi muito legal ver as discussões ali durante o evento mesmo, que foi gerado, né, e pensar que, poxa, uma coisa que eu fiz ali para um TCC, né, para concluir o curso de pós-graduação, mas que realmente foi para ser publicado, né, foi publicado no maior evento que a gente tem aqui no Brasil dessa área, e levou esse conhecimento, né, para as outras pessoas, que é uma coisa que eu acho muito legal também, que a gente, né, como comunicadores, a gente não pode só produzir ali na faculdade e deixar ali. Então, eu sempre tento trazer isso também, o meu TCC, né, que eu citei o documentário, a gente publicou no YouTube. Às vezes eu faço algum artigo que não foi publicado em nenhum evento, não submeti para nada, eu vou lá e posto no meu Medium, em algum perfil que eu tenho, ou num blog, para o pessoal ter realmente acesso a esse tipo de conteúdo também, né? Porque às vezes outros estudantes estão querendo saber sobre esse tema, ou têm interesse, ou a pessoa nem é estudante, né? Mas quer saber mais sobre alguma coisa da área, e pesquisando ali na internet, ela acha um trabalho, né? Com embasamento, com pesquisa, e ela tem esse conhecimento, e eu acho isso muito muito legal. Inclusive queria que tivesse mais essas ações, né, na comunicação, da gente estar trazendo isso para o público, né? Igual você faz, tem um canal ali no YouTube, traz essas entrevistas, a gente dá uma acessibilidade muito maior para pessoas que às vezes não são da área ou querem entender mais, né, o que é a publicidade, o que é a profissão tal, o que faz nessa área, e a pessoa encontra ali um vídeo de profissionais conversando e acaba tendo uma visão que ela não teria em outro lugar se a gente não tivesse trazendo esse conteúdo. Então, acho que é isso, já falei demais, mas vamos para a próxima pergunta, senão fica aqui para sempre. Nada, nada, mano, que isso. Eu gostei muito de você ter falado bastante nessa primeira pergunta. Até porque eu me identifiquei em vários pontos também, eu concordo muito com você. Quando você olha para a publicidade, você olha a grade de publicidade, você vê a pluralidade de coisas para serem feitas. Você fica assustado, né? Tem alguns amigos meus que até perguntam para mim: poxa, Larissa, eu sou tímida, eu posso fazer publicidade? Eu falei: claro que você pode, porque tem áreas mais voltadas para audiovisual, né, fotografia, que as pessoas mais introvertidas podem fazer, né? Então, tem espaço para todo mundo. E outra coisa que você falou a respeito da diversidade também, diversidade de gênero, diversidade de classes sociais, você entra, fica bobo, né? Com a pluralidade que tem. E também não tem não é aquele curso padrão, né? Geralmente, quando você entra e vai para cursos até que são mais de exatas, por exemplo, a gente vê uma predominância de homens, é muito grande, aí as mulheres podem se sentir até um pouco, né, assim, não se sentem tão representadas, exatamente, se sentem reprimidas. Mas quando você vai para a publicidade, você tem uma total diversidade, né? Diversidade de pensamentos. Eu aprendi muito. E outra coisa que você falou também na parte da faculdade, né? A gente tem que aproveitar muito a faculdade. Eu acho que quando a gente entra na faculdade, muitas pessoas entram na faculdade, entram pela cabeça, eu vou lá só para estudar, para ficar só na parte teórica, mas não aproveitam a empresa júnior, mas não aproveitam o contato com os professores, que é muito importante. Você vê, meus professores da graduação me ajudam até hoje, a gente troca ideia até hoje. Eles me direcionam, inclusive, para publicação de artigo no Intercom, então, em outras revistas também, professores também de mestrado. Então, acho que a gente tem que aproveitar isso. E até os professores de comunicação são muito acessíveis também, né?
Eu lembro que quando eu estava começando, gente, eu sempre falo dela, mas a Alessandra Porto, que foi minha professora de Fundamentos de Marketing, para mim é uma grande referência, sabe? Assim, como pessoa e como profissional. Porque quando eu vi aquela mulher dando aula, eu falei, eu quero aprender sobre marketing estratégico. Ela fala com aquele brilho nos olhos, e a gente vê muito isso nos professores de comunicação, né? E em relação aos trabalhos que você já publicou, depois você me manda que eu vou colocar na descrição do vídeo, inclusive, tá, gente? Vou disponibilizar os artigos que a Amanda já apresentou, não somente no Intercom, mas em outras revistas também, em outros eventos. É sempre bom a gente tornar esse conteúdo científico mais disponível, né? A gente precisa mais ainda valorizar os nossos pesquisadores, né? E você, como é muito ligada a isso, dá para perceber que você é uma pessoa estudiosa, uma pessoa que quer tornar acessível o conteúdo também. A gente precisa divulgar essas pessoas, né? Eu também acabei me empolgando. Se deixar, eu fico falando um tempão aqui. Assim é bom. Então, vamos lá. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual foi a campanha, um projeto mais satisfatório que você liderou, participou como publicitária? Você já me contou a respeito de alguns projetos, né? Se você aventurou um pouquinho no audiovisual, mas eu queria saber qual foi o projeto, assim, a campanha que você achou que foi maravilhosa, assim, para você, que te marcou como pessoa e como profissional. Acho que campanha, assim, não teria tantos. Eu já trabalhei com algumas empresas, até algumas maiores, né? Meu último trabalho eu estava alocada na Petrobras. Agora estou autônoma, graças a Deus. Né? Inclusive, mandem jobs, pessoal, mas... Faz um pitch. Mas o trabalho assim que eu mais gostei de fazer, que eu mais me senti assim realizada mesmo, foi no ano passado, quando eu tive, né, a oportunidade de dar uma aula de branded content, marketing de conteúdo para os cursos de pós-graduação do Descomplica. E ano passado eu tava assim, eu tinha 22 anos na época. E aí eu falei tudo que pariu, né? Eu com 22 anos vou dar aula para pós-graduação de uma área que, pô, eu tenho experiência, eu estudei, eu tenho especialização na área, mas eu nunca tinha dado aula, né, até então. E foi, assim, uma descoberta mesmo, sabe, de poder aprender mais com uma coisa que eu ensinava, porque ao mesmo tempo que eu estava ensinando, eu estava aprendendo comigo mesma. Porque eram coisas que eu já executava, que eu já tinha estudado, que eu já tinha lido, eu tinha, né, todos os livros que eu usei de referência, eu já tinha aqui em casa, então eu já tinha lido essas referências antes, eu já aplicava, né, no meu trabalho, mas eu nunca tinha tido realmente esse tempo de, pô, parar, elaborar um material sobre aquilo, né, elaborar um conteúdo de apoio para uma aula, elaborar questões sobre o assunto e realmente ir lá e gravar, né, várias aulas falando para o pessoal da pós-graduação sobre esses assuntos. E assim, eu fiquei um pouco receosa na época, tipo, putz, se der merda, né? Se der tudo errado, o que vai acontecer? Mas, assim, conforme eu fui fazendo, eu fui, putz, descobrindo tanta coisa, sabe? Porque eram coisas, assim, que a gente já sabe, a gente já aplica, mas quando a gente está ali, né, na posição de dar uma aula e de ensinar aquele conteúdo para outra pessoa, é diferente, né? A gente tem que ter uma didática maior, a gente tem que pensar que a outra pessoa não tem o conhecimento que a gente tem, a pessoa não conhece as referências que a gente conhece, pensar em trazer, né, exemplos, trazer referências, explicar realmente detalhadinho para a pessoa conseguir compreender. E aí foi o maior desafio, assim, o mais prazeroso que eu tive também de poder ensinar, né, e ter essa posição de professora, depois até receber algumas mensagens de alunos falando, estudei com você no curso do Descomplica, não sei o quê, oi, professora, gostei muito da sua aula. Depois disso, eu cheguei a dar uma aula também para o governo aqui de Goiás. Foi uma semana de aula assim, intensiva, que eu dava aula no período da tarde e à noite. E essas aulas eram aulas ao vivo, né, que eu tinha com os alunos, e eram alunos de todas as idades. Então, tinha gente desde jovens, assim, sei lá, uns 15 anos, até pessoas mais velhas mesmo. Tinha pessoas de
40 anos, de 50 anos, até um pouquinho mais, ali nas aulas. Então, alguns alunos eram realmente mais velhos do que eu, e eles estavam ali, né? No caso, eu ensinei estratégia de design de negócios. Então, eu estava ensinando o pessoal a realmente criar um negócio, estruturar um negócio, usar Canvas, mapa de empatia, não sei o quê. Então, tudo do zero, né? Como ter uma ideia, como definir uma persona, como não sei o quê. E como eram públicos muito diferentes, né? Muita gente não tinha passado por uma faculdade, não era igual um curso de pós-graduação do Descomplica que já tinha pessoas formadas, né? Então, eram pessoas que não tinham passado por uma faculdade, alguns tinham só ensino médio completo, às vezes não tinham um requisito, né? Então, a pessoa talvez nem teria ali o ensino médio, mas ela podia tá fazendo um curso. Então, foi muito, assim, gratificante mesmo de poder estar ali conversando, né, com essas pessoas. Às vezes eu fazia uma pergunta e aí o pessoal começava a abrir o microfone, dar depoimento e falar a experiência deles. E até hoje vários alunos me seguem, eles me seguiram no Instagram, então eles conversam comigo, eles interagem mesmo. E é muito legal ver que teve esse impacto, né? Porque às vezes a gente pensa, formei em publicidade, ok, só vou ensinar isso, ensinei marketing de conteúdo, então vou ensinar só isso, estou presa ali no marketing de conteúdo, na comunicação, e não, né? Tem várias outras possibilidades também. Eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar no Sebrae, uma época que eu fui agente local de inovação, em que eu mentorava os empresários, então a gente dava essa orientação de negócios, por isso eu tinha essa vivência, né, de empresas, de já entender um pouco desse meio. Na época eu mentorei empresários, assim, tinha um empresário que eu acho que ele tinha uns 70 anos ali, tinha 40 anos de experiência. Era muito legal ver pessoas, assim, de várias áreas, né, muito mais velhas do que eu, com um background totalmente diferente, e ver que a gente consegue contribuir e trazer nosso olhar e realmente ajudar, né, o negócio dessa pessoa e ajudar essa pessoa, né, pelo menos no caso do Sebrae, a maioria são micro e pequenos empreendedores, então são pessoas que realmente precisam, né, do negócio para sustentar a família, para se sustentar, né, o negócio é a vida delas. Então, foi muito legal ter esse contato, né? E eu pude trazer isso para os meus alunos quando eu ensinei eles também. Então, foi muito incrível ter essa oportunidade de falar com eles e mostrar a realidade, né? Tipo, os empresários, eles têm essa dificuldade em tal área, em tal coisa, a gente pode resolver de tal forma, né? Já até evitando que as pessoas que fossem ali abrir um negócio, né, ou que tinham um negócio, de repetir os mesmos erros que a gente via, que eram mais recorrentes, né? E é legal porque às vezes a gente tem esse receio, pô, eu sou uma mulher, sou jovem, será que não vão me escutar, né? Que, sei lá, às vezes alguém vai ter algum preconceito, e isso acontece às vezes, eu já vi isso em empresas grandes até que eu trabalhei, né? Mas em outros casos, em outras situações, a gente vê que isso não importa. Então, realmente, assim, eu tive a oportunidade de dar essa aula e ser escutada e ver que as pessoas realmente estavam interessadas e vinham tirar dúvidas e vinham, professora, qual foi aquele livro que você indicou? Me manda aquele material. Então, teve, né, esse retorno. E eu fiz um curso também, que foi um projeto pessoal meu, que foi um curso de marketing digital para escritores. Eu também sou escritora, inclusive lancei um livro agora no início do ano. Quem quiser depois está disponível até Link também. tá disponível até na Amazon, né, para comprar, mas aí eu percebi também, né, que os escritores têm muito essa dificuldade de se divulgar. Eu conheço vários escritores que têm livros, têm uma vivência grande e não sabem usar as redes. Então, eu fui, né, criei esse curso por conta própria, pedi uma amiga que edita vídeos, que é designer, para fazer a edição, claro, né, paguei ela para fazer, não pedi de graça. E aí ela fez ali a edição dos vídeos, lancei esse curso e teve um retorno bem legal também. E eu acho muito bom que, ok, eu tenho a experiência, né? Com empresas, não sei o quê. Quem quiser ver meu portfólio tá lá. As empresas que eu atendi, né? Tá no LinkedIn ali, as empresas que eu trabalhei. Mas é muito legal também quando a gente tem esses outros projetos, né?
Porque, ok, fazer uma campanha legal e gerar vendas e não sei o quê, mas, putz, sabe, eu tive uma experiência, por exemplo, né? As experiências dando aula, pelo menos para mim, foram muito mais satisfatórias do que conversões e do que outros trabalhos que eu fiz para empresas grandes que, teve um feedback legal, o cliente gostou, o público gostou, mas que não necessariamente era uma coisa satisfatória de estar executando, né? Amanda, desculpa. Comentar mais uma coisinha que você Não, tinha fica à falado. vontade, fica à vontade. Que às vezes nessa área eu vejo muito pessoal atrelando muito o sucesso da carreira à marca, ao nome de empresa, a um título, né? E isso muitas vezes é bobeira, digamos assim, né? Eu trabalhei em algumas empresas grandes, né? Igual eu falei aqui, e eu já passei por experiências que foram, assim, terríveis com essas empresas maiores. Até da empresa não saber realmente o que está fazendo, de eu ser ali a pessoa mais nova na equipe, mas a pessoa que mais sabia da área, e perceber, tipo, putz, estão fazendo um trabalho merda, péssimo, horrível, e eu não posso fazer nada porque eu estou menor, né? Eu sou uma pessoa mais jovem, estou numa posição menor, então ninguém escuta quando eu falo que não está legal, que poderia ser de outra forma. E várias vezes eu ouvi as pessoas falando: mas você vai sair dessa empresa, nossa, mas você está ganhando um salário super alto, putz, mas você está na empresa, a empresa tal, como assim você vai sair dessa empresa, né? Por que que você vai sair mesmo assim, pô, o trabalho tá péssimo, eu tô fazendo coisas horríveis, a empresa é gigante, mas me bota para fazer arte no Canva, sendo que eu sou redatora e eu não tinha nem que estar fazendo arte, mas eu vou ficar nessa empresa por causa do nome. E eu já vi muitas pessoas que realmente elas ficam na empresa por muito tempo, às vezes odeiam. A gente sabe, assim, conversando com colegas, que às vezes a pessoa odeia a empresa que está trabalhando, não está satisfeito. Muitas agências têm a questão também da pejotização, então eles contratam a pessoa para atuar como se fosse um CLT, só que é PJ, e a pessoa cumpre a carga horária normal, e às vezes não tem nem contrato. Eu tenho amigos que não têm nem contrato nas empresas que trabalham, e a pessoa fica insistindo ali, não está feliz, mas, não, eu preciso continuar nesse lugar, porque eu atendo o cliente tal, um cliente X ali, e, tipo, gente, isso é muito, assim, muito relativo, né? Pelo menos para mim, eu até falei isso uma vez para um chefe numa multinacional. Eu falei, cara, vocês podem me pagar quanto for, eu não ligo para o salário que eu estou recebendo aqui, eu não ligo para o nome da empresa, eu sei que o trabalho que vocês estão fazendo não tá bom. E a rotina nessa empresa, que era uma empresa gigante, é uma rotina desumana, que a gente não tem tempo nem de ir ao banheiro, eu fico o dia inteiro em videochamada e eu estou fazendo um trabalho que não tem nada a ver com o que eu aprendi. E isso, para mim, não faz sentido, porque não é dinheiro, não é nome de empresa que vai comprar isso. Então, às vezes a gente pergunta, qual que é o projeto, né, que você fez? Aí a pessoa vai, cita, o projeto tal e tal, e vários nomes, e não sei o quê. Mas aí você vai ver, a pessoa está super infeliz, insatisfeita, está falando mal do chefe, dos colegas, do corredor, está falando mal de todo mundo, mas ela tá ali, tá insistindo e ela quer usar esse nome, né? Porque o nome dá, de fato, né, uma autoridade. Quando a gente fala que trabalhou na empresa tal, todo mundo, eu lembro quando eu estava em algumas empresas que eu falava, tô trabalhando em tal lugar e todo mundo arregalava os olhos, ai que incrível, ai que não sei o quê. E todo mundo queria solicitar ali a conexão no meu LinkedIn. E eu ficava tipo, gente, ninguém nem sabe a realidade, né, por trás disso. Eu estava uma época com uma colega que a minha colega falou, ela era sênior, ela tinha 20 anos a mais do que eu. Ela falou, tipo, cara, esse é um dos piores trabalhos que eu já trabalhei na minha vida. Eu já, tipo, no exército, e no exército não era tão ruim, era melhor e mais humanizado do que essa empresa que está fazendo propaganda de saúde mental e fazendo live com funcionários e não sei o que tem. Então, muitas vezes a empresa passa uma imagem e não é. Tanto que a gente fala de diversidade, né? Mas tem muitas empresas que a gente vê que os chefes são todos homens, que a pessoa está ali porque ela foi indicada, não porque ela é boa, que a empresa finge, né? É LGBT friendly, não sei o quê, mas ninguém pode falar nada sobre
sobre sexualidade, eu já trabalhei em agência que eu ouvi colegas zoando não sei quem que a pessoa era bissexual. E aí eu fiquei calada, né, ouvindo ali, atenta, pensando, gente, eles não têm nem noção que eles estão falando isso na minha frente. Eu, uma mulher bissexual, escutando essa baboseira. E o pessoal achando que estava abafando, né, destilando, assim, o preconceito. E a gente vê muito, né? Eu já trabalhei em lugares que os homens tinham um salário maior que mulheres na mesma função, trabalhando na mesma carga horária e às vezes fazendo até menos. Então é complicado também, porque mesmo nessas agências, né, que tem uma diversidade maior, ou empresas que têm mais diversidade, a gente sabe que o publicitário ele não está só na agência. O publicitário às vezes está na empresa, né? Empresa tradicional, ele está alocado, ele está trabalhando in-house, ele está em todos os lugares. Então, dependendo de onde você está, realmente não vai ter essa diversidade toda. Às vezes vai ter uma equipe que só tem gente branca, às vezes vai ter uma equipe que todos os chefes são homens, todos os cargos menores são mulheres, que todo mundo é hétero. E isso acontece. Eu já vi em vários lugares, tanto nessa multinacional aí que eu citei. Não vou falar nomes, mas no meu LinkedIn vocês descobrem. É... Lá só tinha pessoas héteros, não tinha nenhuma pessoa LGBT na equipe. E na comunicação era eu e uma colega, duas mulheres, recebendo um salário assim, ok, era um salário bom, mas não era o melhor salário do mundo, pensando nas funções que a gente tinha que fazer, que era até além do que tinha sido proposto, né? Que eu e essa colega, as duas éramos redatoras, a gente achou que estava fazendo isso e a gente fazia muito mais. E essa colega até falou, cara, eu já coordenei equipe de 20 pessoas, eu já ganhei 13 mil reais. E hoje eu estou aqui ganhando muito menos. Então, assim, é um salário bom, mas não necessariamente é um salário equivalente ao que a gente tem de experiência, né? Esses dias uma empresa pagando de legalzinha veio falar comigo no LinkedIn, uma proposta. Aí eu perguntei, perguntaram minha pretensão. Eu acho isso o auge, né? Porque as empresas sempre vêm, sua pretensão, nem sei que é, nem conheço a empresa, né? Vou dar uma pretensão, nem sei quanto vocês podem pagar. Aí eu falei o meu último salário para a empresa. Aí a empresa, não, então é melhor a gente não dar continuidade no processo, porque o nosso budget, já usaram um termo ali em inglês que eles adoram usar, né? Os brasileiros amam falar inglês. Aí ela falou, o nosso budget é de 3.500 a 4.000 PJ. Eu falei, querida, vocês querem um profissional pleno, formado, que fale inglês, que tem experiência para ganhar até 4.000 PJ. E eu falei, poxa, mas eu tenho 5 anos de experiência, eu tenho 3 pós-graduações na área, eu falo 2 idiomas além do português e você acha que, sabe, tá tudo isso no meu perfil. A pessoa me aborda sabendo que eu tenho uma porrada de formação, que eu tenho experiência, que eu tenho portfólio, falando que gostou do meu portfólio, mas ela quer pagar no máximo 4.000 por mês. E acha que tá abafando, sabe? Uma vaga assim, plena. E eu penso, poxa, sabe, tá lá no meu perfil que eu tenho livro publicado, que eu já dei aula na área, sabe? Como que eu, tendo tudo isso, não tenho uma qualificação suficiente, né, para ganhar um salário maior? E claro que eu sei que eu tenho, né? Tanto que já recusei ali, eles mesmos me descartaram do processo porque a minha pretensão era muito alta. E eu ando vendo muito isso nas empresas, até empresas grandes, eles falam, a gente não tem um valor limite, eles querem o seu valor, seu orçamento, você passa o valor, a pessoa some. Porque eles querem um profissional barato. E ninguém quer falar que quer um profissional barato. E aí a gente pensa, porra, eu estudei, eu fiz um monte de coisa. Tem gente que cobra menos. Eu conheço redator que cobra valores super baratos. Mas muitas vezes são pessoas que não são da área, que começaram há pouco tempo, que às vezes trabalharam com empresas menores, às vezes a pessoa não fala nenhum outro idioma. Enfim, né? Muitas outras coisas que eu tenho e que a pessoa não tem. Aí, ele cobra barato, beleza, mas o trabalho é o mesmo, sabe? O background é o mesmo, o background. Já tô igual o Já pessoal tá aí ali, querendo ser estrangeirismo. gringo, né? Mas enfim. Sim.
a trajetória dessa pessoa realmente, sabe, é a mesma? Será que eu não tenho algo a mais para contribuir? Putz, já, sabe, publiquei o meu TCC da pós no congresso, a pessoa nem fez pós, eu já vi vagas que o pessoal me deixou ali de fora e aí contrataram alguém que estuda no Descomplica. E aí eu penso, porra, eu dei aula nessa instituição. Como que eu não sou qualificado o suficiente, sabe? Claro que a gente sabe que muitas vezes as empresas estão olhando realmente o valor mais barato. Eu já vi várias vagas, além dessa questão do PJ, no LinkedIn, de vagas que querem contratar profissional pleno por R$ 2.000. Eu vi uma que foi o auge, que era R$ 1.500 para uma pessoa ficar tempo integral trabalhando. Eu penso, cara, R$ 1.500, vou ganhar um salário mínimo ali em qualquer lugar para ser CLT e ainda ter os benefícios. Exato. Porque como que você vai trabalhar, formar, né? Fazer uma especialização, ter experiência na área para ganhar R$ 2.000, para ganhar R$ 3.000. E tem gente que está em empresa grande que está ganhando 3.500 PJ, está ganhando 3.000 PJ. E eu falo porque eu conheço pessoas que ganham salários desse nível e atendem empresas muito grandes. Então, é bom a gente ficar meio assim, será que só o nome conta? Ou só o salário, né? Porque às vezes o salário é grande, mas é igual eu falei, pô, a rotina é uma bosta, o seu chefe se trata mal, você não tem tempo nem para beber uma água, porque você está em reunião o dia inteiro, sabe? Às vezes eu ficava no meu escritório por tanto tempo que o meu cachorro vinha bater na minha porta, e ele ficava louco, querendo entrar, porque eu não saía. Eu ficava o dia inteiro realmente em reunião, e às vezes tinha 2 reuniões ao mesmo tempo. Já aconteceu de eu estar em 2 reuniões ao mesmo tempo, em 2 computadores diferentes, e não estava prestando atenção em nada, né? Como você presta atenção e participa ativamente de 2 reuniões? No final, a pessoa só tá maluca, surtada, né? Ela sai do emprego louca. E a gente tem que ver também, será que o nome vale tudo isso, né? No meu caso, claro, né? Eu já tive ali um privilégio. Eu tinha o meu CNPJ desde 2019. Eu tenho meu CNPJ, então já tenho clientes freela. Quando eu dei a aula, né, no Descomplica, eu também usei meu CNPJ, porque eu já tinha essa possibilidade. E eu sempre indico para o pessoal também, cara, tem um CNPJ, às vezes a pessoa faz freela, faz não sei o quê, mas não tem contrato, não emite nota, não tem nada. E, tipo, você sendo formalizado, né, você tem pelo menos uma garantia ali, alguma coisa que você vai estar fazendo certo. Se a empresa não tá, você tá, né? E enfim, né? Hoje em dia eu estou até com um projeto com uma colega de área, a gente criou um podcast. Amanhã a gente vai gravar o episódio piloto, que é voltado também para negócios, né? A gente vai falar sobre negócios, criação de marcas e tudo mais. Mas eu sempre falo para o pessoal, cara, invista nos seus projetos pessoais, foque em você, sabe? Dá uma aula, faça um projeto que te interessa, faz uma coisa sua, porque no final a empresa é uma empresa, ela não está nem aí para o funcionário, vamos ser realistas, né? A empresa pode falar o que for no LinkedIn, na propaganda, eles não estão nem aí para o funcionário. E a gente não pode vestir a camisa da empresa e esquecer de vestir a nossa camisa. Então, sabe, qual que é o projeto que a pessoa mais gostou? Tem que ser um projeto seu. Você não pode ficar falando 1.000 projetos que você fez para marcas que às vezes nem foi com seu nome, que às vezes seu chefe levou o crédito, porque isso acontece também. Eu conheço muitas pessoas que passaram por isso, de fazer um projeto e outra pessoa levar o nome descaradamente. Então, tenha uma coisa sua, né? Para você falar, não, isso eu fiz e realmente ser você, ter ali a sua cara, o seu nome. E uma coisa que te deu orgulho de fazer, né? Não que você fez porque chegou um briefing e alguém me pediu para fazer esse trabalho aqui, eu fiz e ficou massa. Ok, isso tem vários, né? A pessoa quer ver meu trabalho para a empresa, vai lá no meu portfólio, tem vários trabalhos que eu fiz para empresas. Mas tem que ter, né, esses outros projetos, pelo menos é a minha opinião, né? Eu acho que a gente tem que ter esses projetos que a gente faz também porque a gente gosta de fazer e de ter essa dedicação. Tipo, eu conheço pessoas que nunca participaram, de uma live, de um nada, nunca tiveram, né, uma conversa Corre assim, às atrás, vezes a né? pessoa fala,
ah, eu vou fazer uma live, mas 10 pessoas vão ver a minha live. Eu falo, cara, foda-se, sabe? Se for 2 Tem que pessoas, se mostrar mesmo para o mercado. as pessoas têm que ver seu trabalho, grava live, posta no YouTube, pelo menos tem um registro de, essa pessoa fez, ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo, né? Ela existe, né? Não é só aquela fotinha do LinkedIn com tanto de cargo. O que essa pessoa realmente pensa, o que ela faz? A gente tem que ter isso realmente, né? E mostrar, às vezes, eu tenho alguns amigos que ficam, nossa, mas eu vou falar, e aí eu vou gaguejar, e aí as pessoas vão rir de mim, e não sei o quê. Tipo, cara, pensa numa conversa normal, ninguém fala perfeitamente 24 As horas. pessoas nem vão prestar atenção na forma como você está falando, ensine o conteúdo. Sim, aí a gente normalmente, a gente gagueja, a gente se conserta, a gente fala uma coisa e depois a gente se corrige, é normal essas coisas, né? A gente não tá numa série da Netflix toda editada que o ator gravou 20 vezes a mesma cena. É normal a pessoa, né, numa conversa ali, fala uma coisa, fala outra, esqueci, esqueceu, ok, é normal a pessoa esquecer, depois lembra. Então, eu vejo que muita gente, às vezes, se restringe até de ter um projeto por causa disso, né? Os outros vão pensar tal coisa. Eu tinha muita insegurança, né? Não quero, vou participar da live, mas estou morrendo de medo. Vou participar de uma palestra, mas não sei o quê. Estava já tremendo antes de falar. Mas quando a gente fala, né, e a gente participa, e a gente vai fazendo essas coisas com frequência, a gente vê que é bobeira, né? E o que mais importa realmente são essas participações. Hoje em dia, várias portas já se abriram para mim, até em relação a eventos. Várias vezes eu sou voluntária em eventos tipo Hackathon, Startup Weekend, várias coisas que eu também amo esse meio de inovação. E o povo acha que não tem nada a ver mais com publicidade, mas tem muita coisa a ver. Inclusive, até na organização dos eventos, eles têm a estratégia de comunicação e antes eu comecei participando como participante desses eventos. E depois eu comecei como mentora nos eventos. Aí eu fui chamada uma vez como jurada para um evento da NASA de São Carlos, que era o NASA Space Apps. Fui jurada do evento. Depois já fui embaixadora de Startup Weekend. Esse ano eu participei do staff de um hackathon só para mulheres, que a gente organizou um hackathon online e ajudei na parte de comunicação, de conteúdo. E agora eu estou participando novamente do staff de um Startup Weekend, que é focado em indústrias aqui na região de Goiânia, né, que é a cidade que eu moro, e eu estou ajudando de novo nessa parte de comunicação, de marketing, de conteúdo. Então, é muitas coisas que, às vezes, assim, se eu não tivesse participado de um evento, se eu não tivesse sido mentora, se eu não tivesse mostrado a minha cara e falado e aparecido, não ia surgir, né, a oportunidade. Ano passado, quando eu tinha feito o TCC do Slow Content, eu me inscrevi para falar no Campus Party sobre isso. O Campus Party de São Paulo estava sendo online, né, por causa da pandemia, e eu me inscrevi louca, eu nem sei por que eu me inscrevi naquilo. Eu vi o link e falei, vou me inscrever. Inventei lá na hora um título, uma inscrição, e eles aprovaram. Na época nem tinha sido ainda aprovado no Intercom, né? Eu já tinha terminado o trabalho, mas não tinha nem aberto as inscrições do Intercom. E a primeira vez que eu apresentei sobre esse tema foi na Campus Party de São Paulo. E tinha pessoas participando e gente comentando ali na hora, né, ao vivo, o pessoal respondendo enquanto eu falava. Até hoje o vídeo ficou disponível, né, na plataforma deles, então tem a gravação disso que eu falei, né? E são coisas assim, é uma coisa às vezes que a gente pensa, é pequeno, mas a verdade não, porque quando você chega numa startup, numa empresa, num evento de inovação e você fala que você já palestrou numa Campus Party, e você tem ali um vídeo da gravação, né, online, para a pessoa ver que realmente você fez aquilo, né? No presencial você aparece lá, tira uma foto, mas não tem a gravação da sua fala. Então, realmente, eu tenho uma prova, né, e qualquer pessoa pode ver o que eu falei ali no evento, e esse conteúdo continua, né, estando aí nas redes até hoje. Se a pessoa pesquisa sobre isso, ela consegue ver, né, é uma coisa que está sempre ali atualizada. E eu acho fantástico a gente ter essas conexões, né? Que às vezes é uma área que a gente acha que está muito distante, muito diferente,
que a gente nunca vai conseguir chegar lá, pô, nunca vou conseguir ser mentora no evento. E, pô, não, sabe? Eles sempre abrem inscrições e tem que ter um mentor de marketing. Então, por que não se inscrever para dar a mentoria e auxiliar as equipes nessa área, ou depois ajudar, né, a organização a fazer a comunicação do evento? Porque são áreas, né, todas as áreas praticamente, sempre dá para a gente contribuir de alguma forma com o que a gente sabe. Só que às vezes a gente se restringe e não tenta. Então a gente poderia estar palestrando sobre aquilo, a gente poderia estar contribuindo, dando uma mentoria, falando sobre aquilo de alguma forma, ajudando na organização de alguma coisa, de algum evento, e a gente não está simplesmente porque a gente não tentou, né? Porque se você se inscreve, tem muitas chances de dar certo. Às vezes eu até penso, nem vai dar certo. Igual esse evento agora, eu nem tinha visto inscrições. Aí uma menina conversando comigo, ela, conhece alguém que está organizando um evento, vou te indicar. E aí ela falou com o cara, e o cara me ligou e gostou do meu perfil, aí já me colocou no grupo do pessoal. Então foi uma coisa assim, eu nem precisei correr atrás, né? Já veio para mim e já aconteceu várias vezes, quando eu fui jurada, eles me convidaram. Eu já fui mentora em algumas vezes que eu também não me inscrevi. O pessoal veio me convidar para ser mentora, para ser embaixadora, porque já conhecia de outras vezes que eu tinha participado e eu tinha compartilhado nas minhas redes. Então, só de tentar algumas vezes, nas outras eu nem precisei tentar. O pessoal já veio e já ofereceu, né? E às vezes a gente não tem tempo, mas se a pessoa tem tempo, né? Tem interesse, tem disponibilidade, acho que é super válido, né? Até para quem está iniciando aí na carreira, acho que a próxima pergunta tem relação com isso, mas até para quem está começando na carreira, é super legal já ter essas experiências, porque mesmo sendo uma coisa voluntária, cara, nesses eventos todo mundo é voluntário. Desde da pessoa que está coordenando o evento, tudo, um hackathon, um Startup Weekend, sem ninguém que está ganhando dinheiro, é todo mundo voluntário. Então, você tá ali nesse meio já mostra muita coisa, é uma experiência muito bacana que a pessoa pode estar tendo, até para desenvolver mesmo. Às vezes a pessoa não teve experiência ainda no mercado, mas tem essa experiência ali e consegue, né, mostrar as habilidades dela. Então, é uma forma também muito legal de ter esses projetos, porque são projetos que são voluntários, mas eu tenho super orgulho de ter sido jurada, de ter feito parte de staff, de ter sido mentora. Sempre que tem, eu compartilho nas minhas redes. Então, é aquela coisa, né? Uma coisa que a gente tem que fazer porque a gente gosta, porque a gente tem satisfação fazendo aquilo, né? E sempre tem algum retorno para a nossa carreira, mesmo que a gente não veja esse retorno de primeiro momento, sempre vai ter algum retorno. Mas bora seguir para a próxima pergunta, senão Não, que eu falo isso. aqui e me perco. Não, fica à vontade, eu te entendo. Porque quando eu tô falando da minha profissão também, cara, eu fico ali. Eu entro num modo que eu não consigo parar mesmo de contar as experiências. Eu achei muito interessante que você falou dessa coisa de a gente dar a cara a tapa, né? Eu lembro que quando eu comecei esse projeto aqui no YouTube, teve gente que perguntou para mim assim: mas você vai fazer esse projeto para quê? Você vai ganhar dinheiro com isso? Para que você vai fazer? Vai trabalhar de graça? Porque, querendo ou não, aqui eu elaboro a pauta, eu edito quando a pessoa me pede para editar, e também vejo as métricas, recruto as pessoas também, fico procurando. Aí as pessoas falam: pô, você está jogando a sua mão de obra assim no lixo, né? Eu falei: gente, eu estou pensando para o futuro, entende? Isso aqui, querendo ou não, é um portfólio para mim. Vai com o recrutador, veja. E eu, quando fui fui participar de um processo seletivo, o recrutador me chamou justamente por conta disso. Ele falou: Larissa, eu gostei muito do seu perfil por conta do seu projeto no YouTube, porque mostra que você é uma pessoa que vai lá, faz, bota a cara a tapa. Por mais que você, por exemplo, eu nunca fiz curso de espanhol, mas eu falei: eu quero entrevistar um ator que tem que participou de uma série que representa uma pauta maravilhosa, que foi a escravidão indígena na Colômbia, que infelizmente a gente não fala, né? É o que eu bato na tecla também, a gente não valoriza toda a cultura que a gente tem aqui na América Latina, toda a história que a gente tem. E eu falei: eu preciso entrevistar esse ator, né? Ele representa ali a representatividade indígena pura. Eu falei: vou dar um jeito, nem que eu tenha que improvisar com o portunhol, vai sair alguma coisa na hora. E aí fui, me arrisquei, nem treinei antes,
E expliquei isso para o recrutador. Ele falou, poxa, cara, que legal, porque tem muita gente que tem esse medo de começar. Porque tem a questão da autossabotagem que você falou, né? Ah, e se eu gaguejar? E se as pessoas me virem dessa forma? Ah, e se... Não, gente, todo mundo tem um conteúdo para passar. E no momento, você vai gaguejar, você vai esquecer alguma coisa, você vai soltar uma magia. Por isso que eu também sou contra aquela coisa de você ser muito engessado, né? De ter todo um preparo. Então, quando eu estou fazendo as entrevistas aqui, eu deixo logo claro para a pessoa, gente, eu não gosto muito de corte, não gosto muito de edição, porque cada momento que a gente está tendo aqui é único, entende? Então, eu acho legal, sim, né, os jovens, né, que nem a gente, se aventurarem mais, fazerem, sim, projetos pessoais, participarem de podcasts. Tem gente que não gosta muito de aparecer na câmera. Faz um podcast, gravar um podcast em conjunto é muito bom. Pede para ser entrevistado, entende? Foi isso que eu fiz, inclusive, na sexta-feira também. Eu entrei em contato com um coach de São Paulo, a gente desenvolveu uma amizade e ele falou, vamos fazer uma live juntos. E eu falei para ele, poxa, João, adoraria ser entrevistado, enfim. E aí eu falei, mas vamos fazer uma live, né, com um assunto neutro, né, até para querendo ou não, é o seu canal, não vou ficar me mostrando no seu canal. E ele falou, Larissa, você não quer falar um pouco sobre a sua trajetória como publicitária e mestrando em administração, não? Eu gostei da tua iniciativa no LinkedIn de procurar fazer networking com pessoas de vários estados, né? Tá aqui, 10 minutos, né? O Zoom já tá me odiando de novo. Então, assim, cara, é você pegar e se arriscar mesmo, participar de projetos, não ter medo de voluntariado. Tem muita gente que tem medo, eu não vou ganhar nada. Vai. Por mais que você não ganhe monetariamente, você ganha experiência. Você conhece pessoas que podem te ajudar lá no futuro, que podem te indicar cursos para fazer. Estágio também, eu acho que a gente tem que aproveitar também mais o estágio. Mas lembrando o seguinte também, né? Não submeter uma empresa só por conta do nome dela, né? Tem uma empresa de um ramo, eu não vou nem falar por uma questão de ética. Muitas colegas minhas falavam, poxa, é um inferno trabalhar nesse lugar. Mas tem um nome muito grande no mercado. Quando eu mostro para os recrutadores, para as pessoas, para meus colegas de profissão, que eu trabalhei nesse lugar, eu tenho mais valor. Eu nem tenho tanta qualificação, mas só de eu ter trabalhado naquela empresa, eu já sou vista com outros olhos, né? Mas é isso, Amanda, que eu já estou tomando aqui o seu lugar. Já estou falando ótimo. Demais. Muito Vamos bom, lá, que agora 8 minutos, não sei se vai ter que parar de novo. Eu vou inverter aqui as perguntas, que é para ser uma coisa mais, para dar um tempo. Que conselho que você daria para quem está pensando em cursar publicidade, propaganda, ou está começando como publicitário? Quem está pensando, eu não posso falar curso de publicidade, porque eu estaria sendo ali um pouco nada imparcial, mas eu sempre falo para o pessoal, quando a pessoa fala, estou em dúvida entre esse e outro curso, eu falo, cara, faz, é tão bom, é muito legal, porque realmente, às vezes a pessoa acha, sei lá, né, vou fazer jornalismo, vou fazer não sei o quê, geralmente são cursos parecidos, né, que a pessoa tem dúvida, ali na área de comunicação, e aí a pessoa fica muito com medo, né, será que vai dar certo, será que eu vou gostar? E a publicidade, eu vejo que é um dos cursos mais amplos, não que os outros não sejam, até porque tem muitas pessoas que formam em outras áreas de comunicação e trabalham com publicidade. E vice-versa também já vi acontecer. Então, não necessariamente é a sua graduação que vai te limitar, né? Tem gente que nem formou na área e depois vai se especializar, vai correr atrás e consegue trabalhar nessa área mesmo sem uma graduação. Mas se a pessoa realmente está em dúvida, tipo, cara, tenha autoconhecimento ali, vai se estudar, né? Ver se você realmente tem a ver com esse perfil e tem abertura, né, para novas coisas. Não vai achando que, vou fazer publicidade, porque eu gosto de desenhar. Tem muito isso, né? A pessoa, eu gosto de desenhar, vou fazer publicidade. Eu gosto de tirar fotos, vou fazer publicidade. Eu gosto de escrever, vou fazer publicidade. É um curso para todo mundo. E realmente, se você tem interesse nessas coisas, às vezes você não precisa saber desenhar, saber tirar fotos, saber escrever. Você vai realmente aprender, né, sobre isso no curso. E não vai ser coisas específicas, né? Pelo menos eu nunca tive uma matéria que ensinou a pessoa a fazer arte, a usar um software, a fazer ali, vamos te ensinar a escrever. Não existe isso.
Então, realmente, a pessoa tem que ir buscando por fora, não é só o curso que vai entregar isso, né? A pessoa tem que fazer um curso livre, um curso extra, um projeto de extensão, alguma coisa para ela ir aperfeiçoando essas habilidades. Mas é um curso que eu vejo que tem uma enorme possibilidade, né, da pessoa se descobrir dentro do curso e ir encontrando formas de combinar a área da publicidade com o que ela gosta. Então, assim, é impossível alguém que não gosta de nada, né? Alguma coisa essa pessoa gosta. Então, cara, na publicidade, você vai conseguir combinar com um livro que você goste, com uma série, com algum filme, com um jogo, né? Eu tenho colegas que fizeram TCC sobre jogos, jogos online. Então, tem como combinar com tudo. Você pode gostar de jogar LOL e fazer publicidade, conseguir combinar o LOL com a sua área, né? Você pode gostar de ver série e ficar o dia inteiro no Netflix e combinar a Netflix com a sua área, né? Inclusive, tem tudo a ver. Então, assim, às vezes a pessoa, trabalhei, tenho empresa familiar, né? Então, tenho um contato com negócios desde que eu sou pequeno. E a publicidade tem também, né? Formas de conectar com isso, com esse lado mais de empreendedorismo, de desenvolvimento do negócio, de branding, de gestão da marca. Então, assim, tudo que a gente pensar dá para a gente conectar de alguma forma, né, com a publicidade, até esse lado também de pesquisa, né, da pessoa ir mais para um lado acadêmico, às vezes não quer trabalhar no mercado, mas quer estar inserido nesse mundo de pesquisa, de ensinar e tudo mais. Então, tem várias possibilidades. E para quem está começando, né, eu acho que já estuda publicidade, eu acho que é muito importante a pessoa, desde o início, estar aberta a novas experiências e aproveitar ao máximo a faculdade, né? Não ficar naquela coisa, vou aproveitar a faculdade, vou em todas as festas, vou participar da Atlética e é isso. Tipo, não, vai fazer, sabe, iniciação científica, se você conseguir, claro. No meu caso, eu não fiz, porque na minha faculdade isso era super restrito, mesmo sendo federal, tipo, você tinha que ser indicado pelo professor tal, e aí o professor tinha que ir com a sua cara para te indicar, ou então você tinha que fazer um projeto por conta própria, e só se o professor gostasse, ele ia submeter. Então, tinha muito essas panelinhas também, mas, pô, se você tem possibilidade, faz um projeto de pesquisa, faz uma iniciação científica, participa de projeto de extensão, de outras ações da faculdade que talvez não sejam só da publicidade, né, mas que outras faculdades fazem vários eventos, workshops gratuitos que a pessoa pode estar participando, vai atrás de estágio, né? Desde o meu segundo ano eu comecei a fazer estágio e eu vejo que isso fez muita diferença, porque se eu saísse da faculdade sem experiência nenhuma, eu não ia conseguir trabalhar, eu não ia ter nem a experiência que eu tenho hoje, porque eu tenho experiência justamente porque eu comecei mais cedo, né? Então, pô, vai procurar estágio, vai fazer freela, até às vezes é um trabalho pleno, tem gente que consegue trabalho em tempo integral, mesmo estando na faculdade, né? Então, tenta aí essas possibilidades, essas questões de voluntariado também. Quando eu citei o estágio no Coletivo Santopeia, que foi o foco do meu TCC, eu não era remunerada, era um estágio voluntário. Eles até chamavam de aprendiz criativo, não era estagiário. E nisso, era assim, foi um espaço que eu tive a oportunidade de aprender, né, muito, e de estar inserida nesse meio que eu falei no meu TCC, que era um lugar, assim, incrível. Eles tinham, inclusive, um coworking, então muitas vezes eu estava lá, tinha terminado os trabalhos, eu ia fazer um freela enquanto eu estava ali. E era tudo bem, sabe? Não tinha aquela coisa de, você tem que estar aqui todo dia. Às vezes eu não estava a fim de ir, eu não precisava, porque era bem flexível em relação a isso. Eu trabalhava com uma colega que era uma grande amiga minha, que até hoje a gente é amiga e a gente várias vezes relembra, né? Nossa, o Centopeia era tão bom trabalhar lá. E assim, a gente não ganhava nada. Mas a experiência, putz, eu fiz um TCC e eu formei por causa da experiência que eu tive ali, que eu consegui descrever, eu consegui mostrar no meu TCC, né? E até essa questão de hackathons, não sei o quê, tem muita gente que participa, até da organização, que são estudantes. Então, sempre tentar participar, nem que seja como participante, porque isso conta muito. Se a sua equipe ganha em primeiro, segundo, terceiro lugar, ou se faz um projeto que mesmo não ganhou nada, né? O projeto tem ali um projeto físico que a pessoa faz, né? Um protótipo e tudo mais. Você pode pôr isso no seu portfólio.
Então, é muito legal de você falar, putz, já participei de tantos eventos, já fiz tantas iniciativas, né? Comecei uma startup ali com a minha equipe. Então, tem sempre essas oportunidades também, que às vezes a pessoa pensa, pô, vou gastar meu final de semana participando de um evento aí, sexta-noite, sábado, e, tipo, dá retorno, sabe? As pessoas acham que não no começo, a primeira vez que eu participei, o povo achava que eu era louca. Quando eu era mentora, todo mundo ficava, cara, você vai, em vez de ficar, né, curtindo no fim de semana, você vai perder seu fim de semana com isso. E nunca perder, né? A gente sempre ganha também. E acho que é sempre bom, quando a gente é estudante, a gente ter essa visão de que talvez a gente não está ganhando dinheiro, mas a gente está ganhando de outras formas. Eu Mais vi uma que o vez, o Zoom está sabotando a gente, eu vou ter que parar de novo, Amanda. Mas olá, pessoal, voltamos aqui novamente. Peço desculpas pelo transtorno, mas a Amanda vai contar mais um pouquinho sobre a trajetória dela aqui. Amanda, podemos partir para a quarta pergunta? eu Você só quer queria fazer fazer um adendo em relação ao que eu estava falando fácil? ali Falar. para dica para quem está começando, né, a trabalhar nessa área, que é não ache que vai ser tudo muito fácil, porque algumas pessoas dão essa impressão de que as coisas são fáceis, e realmente para algumas pessoas, eu fiquei com isso na cabeça quando deu a caída aqui no Zoom, mas para algumas pessoas realmente é muito fácil, porque tem gente que já tem família na área, que já tem pais, donos de empresas, que tem parente, conhecido, não sei É quem, isso. sempre tem isso, sabe? Eu conheço muita gente que começou porque não sei quem tinha empresa, chamou, ou porque a pessoa conhecia tal outra pessoa, porque ela foi indicada por causa de amizade. E isso não é muito legal, sabe? Tem muita gente que cresce na área começando dessa forma, conheço vários, e isso não significa que a pessoa é boa, né? Tem muita gente boa que não conhece alguém, ou que não tem uma família de tal lugar, que tenha tal empresa, e a pessoa acaba ficando de fora, e às vezes a pessoa fica se sentindo, ah, será que eu sou ruim? Será que o problema é comigo? Não sei o quê. Ou então gente achando que networking é você ter um amigo que vai te colocar dentro de um lugar. E para algumas pessoas é isso, né? A pessoa tem vários amigos que colocam ela lá. Mas isso não é a realidade de todo mundo, né? A maioria de nós, humanos, não conhecemos um dono de uma empresa, não temos papai publicitário e coisas assim para fazer essa conexão, né? Não temos um amigo que vai te colocar dentro de uma empresa só porque ele falou seu nome, igual acontece. Então é muito bom a gente ter essa noção também, tipo, às vezes o colega conseguiu e você não conseguiu, não é porque você não é bom, mas porque o colega tem contatos. E não é porque ele tem um puta currículo, um puta portfólio, é porque ele conhece essas pessoas ali de intimidade mesmo, né? A pessoa tem esse convívio anterior e aí isso acaba rendendo um trabalho muitas vezes, não necessariamente porque a pessoa é boa, né? Então procure sempre fazer essas coisas por si. Muita gente acha que, ai, vou ficar correndo atrás, mas nunca vai dar certo. E, cara, no começo, não só no começo, né? É sempre muito difícil quando a gente quer alguma coisa e a gente não tem alguém para te colocar naquele lugar. Mas é sempre legal a gente focar no que a gente é bom e mostrar o que a gente é bom. Sei lá, cara, cria um LinkedIn, né? Sai adicionando todo mundo. Eu fiz isso no início, até hoje eu adiciono muita gente. E muita gente me adiciona, às vezes é um povo me seguir, CEO de não sei de onde me seguindo. E eu fico tipo, gente, um CEO de uma empresa grande me seguindo, sabe? Sei lá, Luísa Trajano me aceitou no LinkedIn, como assim? E várias pessoas grandes, realmente. E eu tenho colegas que às vezes falam, ah, eu tenho vergonha de solicitar conexão. Tipo, porra, cara, não tenha vergonha, sabe? Solicita conexão para todo mundo se acha legal. Tem gente idiota que não aceita, que a pessoa acha que ela é estrelinha, né? Ela vê que você é da área, que você tem experiência, não sei o que, ela não vai te aceitar porque ela quer certas pessoas de certas empresas. Exatamente. E eu já vi muito isso, dependendo da empresa que eu estava, era muito mais fácil o pessoal me aceitar. Hoje em dia, como eu já tenho muitos seguidores, né? Tem quase 20 mil, eu acho. Então, tem muita gente que acaba me seguindo. Sei lá, todo dia eu tenho novos seguidores, tem gente solicitando conexão, mas ainda assim,
dependendo do nome que você tem ali no seu currículo, né, no seu LinkedIn ou da faculdade que você estuda, é muito mais fácil você ser aceito, né, por certas pessoas. Mas isso não quer dizer que você não vai encontrar outras pessoas que possam estar, né, conectando, surgindo trabalhos. Eu já recebi propostas do nada, de alguém vir solicitar ou mandar uma mensagem, falar que gostou do meu perfil e oferecer um trabalho, um freela. Até meus últimos trabalhos, assim, a maioria foram dessa forma, de empresas vindo me abordar para me oferecer um trabalho. Não fui eu que me candidatei nas vagas, as vagas que vieram atrás de mim, né? E é muito legal também ter essas conexões, tipo, eu e a Larissa, né? A gente não se conhecia antes, a gente se conheceu ali no LinkedIn, legal seu perfil, gostei do seu projeto, vamos fazer uma conversa ali, vamos fazer uma entrevista, vamos. E é isso, né? A gente tem que se abrir para conversar com outras pessoas, para trocar essas experiências também, além do que a gente conhece, não esperar que o coleguinha de sala te indique, porque às vezes quem vai te indicar é alguém que nem te conhece. Eu já recebi indicações de pessoas do meu LinkedIn que nunca falaram comigo. E aí do recrutador falar, tal pessoa te indicou para vaga. E eu ficar tipo, nossa, sério? E tipo, conheço a pessoa de foto, de curtir post e tal, mas nunca tinha conversado. Então, realmente ter essa conexão, né? E tentar conversar ao máximo com as pessoas. Hoje em dia, né? Eu tenho 20 mil seguidores, então eu não consigo conversar com todo mundo. De eu ir abordando as pessoas, mas se a pessoa vem conversar comigo, eu sempre respondo, é um prazer, e aí, vamos trocar ideias, nananã. Então, se a pessoa vem puxar assunto, eu sempre converso também. Então, é sempre bom a gente ter essa abertura, né? Às vezes a pessoa tem menos seguidores, então vai atrás, puxa a conversa você, né? Às vezes surge uma oportunidade e é dessa forma que a gente vai conseguindo também sozinhos, porque ficar contando que o pai vai ter uma empresa, que o tio vai não sei o quê. Algumas pessoas conseguem isso, mas é aquela coisa, né? Você não é todo mundo. Então, se você realmente não tem esse privilégio, né, de estar conseguindo isso, sem ser por conta própria, igual muita gente consegue, tem outras formas de conseguir. E não é fácil, né? Nunca vai ser fácil. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, eu ia de ônibus, ficava mais de uma hora no ônibus para ir, mais de uma hora para voltar, ônibus lotado. O campus era lá na puta que pariu, no final da. Quase saindo da cidade, assim, a gente via até um mato ainda, era bizarro. E eu ia, não conhecia nada na época, eu ia, fazia as aulas, voltava, depois ia trabalhar, fazer um estágio. Na época não tinha nem trabalho remoto, né? Hoje em dia tem ainda mais possibilidades, que tem como fazer um estágio home office e tudo mais, tem faculdades que são online, mas até um tempo atrás a gente não tinha isso. Então era tudo presencial e era muito mais difícil. A pessoa sair da faculdade, ir trabalhar, tinha gente que estudava à noite, porque a pessoa trabalhava de dia, e a pessoa fazia, né? Porque, assim, para algumas pessoas era tranquilo. Tinha gente que tinha carro desde o início da faculdade, ou os pais levavam, e aí a pessoa ia trabalhar na empresa do amigo do pai, que era publicitário, e aí eu conheço casos assim. Aí o pai pagava a mesada da pessoa como se fosse o salário por ela estar trabalhando na empresa do amigo. E você tava ali, tipo, putz, eu participei de uma seleção, eu fiz uma entrevista, eu nem conheço essas pessoas, e aí a minha colega na minha turma está no mesmo trabalho, porque o pai dela é amigo do chefe. E você vê, tipo, pô, ela trabalha uma vez na semana, mas no currículo dela ninguém sabe que ela trabalha só uma vez na semana, e o pai dela paga ela, e sabe, que bizarro, né? Não é essa a realidade da maioria das pessoas. E os pais deixam ela no trabalho e buscam. Então, pô, é um puta privilégio, né? Não, sei lá, desmerecendo, porque tem gente que nem com as conexões a pessoa quer trabalhar. Às vezes a pessoa só quer o bem e bom, né? Mas mesmo ela estando ali, né, trabalhando, outras pessoas que eu conheço que foram indicadas e que tinham família, que tinham empresas e não falam no LinkedIn, mas trabalhavam em empresas das famílias, dos conhecidos, não é igual quando você está ali numa seleção com várias outras pessoas e você não conhece ninguém
e você consegue por mérito, e você tem que estar ali se desdobrando, indo para casa, indo estudar e não sei o quê, fazendo tudo isso para ganhar um salário que não é alto, que um estágio paga pouco, mas é a vida, né? Então, realmente, assim, ter essa noção de que talvez para alguns seja fácil, mas para outros vai ser, sim, mais difícil. E não é isso que pode desanimar a gente, porque se a gente não passa por essa parte difícil, né, a gente não vai conseguir chegar onde a gente está hoje, né? Se eu não tivesse começado a estagiar lá atrás, se eu não tivesse ido para a faculdade de ônibus, se eu tivesse, eu vou fazer a particular, que era mais perto, e sei lá, se os meus pais pudessem me levar de carro, eu não tivesse que ter passado por tudo que eu passei, com certeza eu não ia ser a mesma profissional que eu sou hoje, né? Então tem toda aquela trajetória também que a gente tem, né? De, pô, eu vivi isso e por algum motivo, trabalhei em empresas péssimas já, trabalhei em empresas grandes, trabalhei em empresas péssimas, já fui periodizada, já trabalhei em empresas horríveis. E tudo isso me fez ter uma noção igual quando eu estava orientando um empresário. Pô, não faça isso. Isso não é legal. Não faça isso com seu funcionário. De você pensar, pô, se eu abrisse uma empresa, eu não faria dessa forma. Então, tem várias coisas até que eu vejo no LinkedIn, o pessoal criticando, assim, amplamente, que eu vivia todos os dias e que eu via nas empresas que eu trabalhava. E que hoje em dia são coisas demonizadas e que antes era normal. Então, e realmente a gente tem que ter esse olhar crítico, né? Porque às vezes você tá falando, cara, tá péssimo, e todo mundo, é assim mesmo. Aí você sai e todo mundo continua, e você fala, cara, vocês não têm nem contrato nessa empresa, porque vocês não saem, né? Porque vocês não vão procurar uma coisa que valorize vocês. E aí as pessoas ficam às vezes acomodadas, né? Mas eu já tenho esse trabalho, mas eu já conheço todo mundo, mas é perto da minha casa, mas e aí, né? Será que a pessoa realmente vai crescer? Às vezes eu vejo gente que estava em função superior que eu e que eu cresci assim milhões de vezes mais, que eu já fiz milhares de coisas, e a pessoa está no mesmo lugar até hoje, fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário. E sabe até que ponto, né? Isso compensa buscar sempre a comodidade, esperar que você conheça todo mundo, que ok, né? Tá ruim, mas é assim mesmo, porque não tem que ser, né? E sei lá, se tá tão ruim assim, faça freelas, né? Vai fazer alguma coisa por conta própria, abre seu CNPJ e faz. Eu já teve momentos que eu ganhei mais como freela, como CNPJ, do que trabalhando num CLT. E a pessoa, às vezes, tem mais flexibilidade, né? A pessoa consegue, às vezes, eu não estava afim, eu ia escrever um texto à noite, aí eu enviava para o cliente no outro dia, nem tinha reunião nenhuma, era uma coisa muito mais tranquila, não tinha uma obrigação de, putz, eu tô mal, mas eu tenho que estar aqui cumprindo horário, eu não posso ir ao banheiro porque eu tenho 30 reuniões no meu dia. E isso não tem que ser normalizado, né? As empresas têm um discurso, às vezes, que não é condizente. E a gente tem que ter noção de quais são os nossos limites também. Porque não é fácil para todo mundo, ok, mas não tem que ser difícil ao ponto da pessoa ter um burnout, ao ponto da pessoa ficar maluca. Então, se tá péssimo, né? Se tá horrível, cara, procure outras formas, né? Outras possibilidades, tente ali um outro trabalho, né? Às vezes a pessoa começa fazendo um freela enquanto está trabalhando para depois sair do emprego, né? E já ter uma coisa ali garantida. Mas para a pessoa realmente ter essa noção de, ok, para o colega é mais fácil, para mim é difícil, e pode melhorar no futuro, mas se não melhorar, a gente não tem que insistir em alguma coisa que está sendo ruim, que está prejudicando a gente, só para falar que a gente está ali, que a gente tem alguma coisa. É aquela coisa, né? Não é só por causa do nome que a gente vai estar num lugar que todo mundo odeia e todo mundo fala mal. Porque isso, no final, a pessoa não vai ter um retorno positivo na vida dela, ao ponto dela estar feliz com o que ela faz. Então, a gente tem que ver o que realmente vale a pena, né, para a gente investir nosso tempo mesmo, porque a gente está perdendo a nossa vida nisso. Uma hora vai todo mundo morrer, e aí você pensa, putz, perdi 10 anos da minha vida numa empresa tosca, que não me promovia, que o chefe gritava e que eu estava ali com um monte de gente chata que eu não gostava. Então, não façam isso, né? Vamos escolher melhor, né? Que se a gente puder e tiver essa possibilidade, mas de tentar escolher realmente uma coisa que faça sentido para a gente e com o que a gente quer para a nossa vida, de fato.
E vamos para a próxima pergunta, senão o Zoom boicota a gente de novo. Ih, ai, o Zoom vai boicotar. Eu vou fazer um comentário rápido, que eu concordo assim com você, né? Esse negócio de da gente, quando a gente não tem uma indicação, quando a gente não vem de uma família de publicitários, tudo é mais difícil, né? Esse foi o meu caso. Não tem nenhum comunicador na minha família. As pessoas são da área de saúde e da área de exatas. Então, quando eu me vi no mercado, e eu estudava com várias pessoas também que já tinham um certo contato com publicidade, então a família, né? Tinha família que era de publicidade, amigos que eram publicitários, eu falava assim, meu Deus, cara, como é que eu vou começar? Se hoje em dia muitas coisas são provenientes de indicação, né? E aí eu comecei a investir pesado em LinkedIn e a gente vê que realmente LinkedIn dá um retorno muito grande, né? Porque ali também a gente vale ressaltar que a gente não está ali num local só para um currículo, não é um currículo. Você não coloca, só preenche as suas habilidades técnicas e as suas soft skills e sai. Não, ali é como se fosse uma grande vitrine, você está ali se vendendo. Então é importante, né, se conectar com várias pessoas, como você falou. Não se conectar somente com conhecidos. Tem pessoas que só ficam limitadas a pessoas que trabalham, né, a colegas de faculdade. Não, vai num evento de networking. Tem até acho que uma ferramenta no LinkedIn que facilita, né, essa identificação das pessoas que têm LinkedIn no local. Então, vai lá, se conecta, conversa com a pessoa também. Se for adicionar, não deixa a pessoa em stand-by, pergunta como tá, como estão as coisas. Olha, vi um evento, lembrei de você, quer ir comigo? Criar esses laços é importante, né? Porque pode ser que no futuro a pessoa veja uma vaga e pense, poxa, essa vaga é a sua cara, Larissa. Não quer se candidatar? Ou você não quer trabalhar para o meu negócio? Então, acho muito importante mesmo essa questão da gente explorar o networking, principalmente quem não tem esse aval das indicações, né? Eu acho que é um caminho mais difícil, porém a gente aprende muito mais. A gente vai lá, mostra o nosso trabalho, dá a cara a tapa, tenta com os freelas, vê também qual é a empresa que tem mais sinergia com a gente também, porque não adianta nada eu ser altamente inovadora e correr para uma empresa tradicional, uma empresa que pensa dentro da caixinha. Então, todos esses pontos aí que você citou são fundamentais para nortear, né? Quem está começando. Mas vamos lá. A outra pergunta é: quais são as maiores vantagens e desvantagens de ser publicitário no Brasil? E a nível mundial, assim, como é que você acha? Acha que tem muita diferença? Quero que você contasse também um pouquinho, né? Você teve contato com a universidade lá na Espanha, você fez curso lá, então você fez mestrado lá, então me conta um pouquinho como você vê esse panorama. Então, vantagens, né? Eu acho que tem muito aquela questão que a gente falou que a pessoa consegue, né, trabalhar com uma gama muito grande de áreas, né? A pessoa pode escolher fazer qualquer coisa ali dentro de uma agência ou dentro de uma empresa com diploma de publicidade. Então, não fica limitado, por exemplo, eu sou médico, então eu tenho que atender pessoas e atuar na área de medicina. Ok. A pessoa que faz publicidade, né, você pode não ter tido um diploma de cinema, mas você consegue atuar na área também. Você pode não ter um diploma de, sei lá, letras, mas você consegue atuar na área, né, de redação, igual eu faço, igual eu publiquei livros com um diploma só de publicidade, né? Então, assim, você não precisa ter uma formação específica em administração, mas você pode gerenciar um negócio e depois se especializar nessa área. Mas, assim, não é um pré-requisito, né? Que a pessoa se especialize em todas as áreas. Com o diploma de publicidade, ela já consegue atuar em várias coisas. Eu acho que isso é muito bom. E eu vejo também que tem muitas oportunidades, principalmente aqui no Brasil, porque é um país muito grande. Nos outros países, às vezes, eu dou uma olhada, assim, em Portugal, Canadá, não tem tanta vaga, igual a gente tem aqui. Aqui tem muita vaga, todo dia surge, o LinkedIn fica dando alerta de vaga 24 horas. Sempre surge vaga nova. Tem muita coisa remota, né? Apesar de que eu acho que muitas empresas retrocederam um pouquinho, porque na pandemia estava todo mundo no home office, voltou a pandemia, está todo mundo híbrido e presencial. Tipo assim, 90% das vagas estão híbridas ou presenciais.
Então, isso eu acho que é um ponto extremamente negativo. Eu até tinha feito um post no LinkedIn sobre isso, porque quando a gente pensa no trabalho remoto, né, a gente consegue incluir pessoas de várias regiões em uma mesma empresa sem a pessoa ter que largar tudo, né? E largar toda a vida dela para se mudar. Então, se você mora no Rio, se você mora na Bahia, se você mora em qualquer lugar, você consegue trabalhar numa empresa, ter colegas de outros estados e ter essa conexão sem sair de sua casa, sem abandonar toda a sua família, seus amigos, tudo que você já tem, né? Tudo que você já construiu para ir para um outro lugar. E tem muita vaga, às vezes a empresa não tem essa noção, híbrido 2 vezes por semana. Aí vem o cara lá no LinkedIn reclamar, porque eu tenho que ficar no metrô, porque eu tenho que pegar um ônibus, ou ficar 1 hora dentro do carro. Cara, você mora na cidade, porque se tu não mora em São Paulo, as vagas, a maioria são em São Paulo. E aí você tem que sair de um lugar que é, por exemplo, aqui, se eu for de carro para São Paulo, 2 dias. Você tem que ficar 2 dias num carro para chegar na cidade. Esse trabalho híbrido, 2 vezes na semana, significa mudar a vida inteira, sair da minha casa, deixar todo mundo que eu conheço, deixar tudo que eu tenho para trás e ir para um lugar simplesmente para ir no escritório exercer uma função que dá para a gente exercer de maneira remota. A maioria dessas vagas na área de marketing dá para fazer de forma remota. A gente viu na própria pandemia que isso foi feito e as coisas não pararam e todo mundo continuou trabalhando. Algumas equipes conseguiram produzir até mais. Eu acho muito legal quando tem essas oportunidades, né? Eu vejo que estão surgindo várias coisas, várias vagas que tem essa possibilidade, né, do anywhere office, de remoto, de ser híbrido, se a pessoa quiser, não sendo obrigatório. Mas como desvantagem, várias empresas estão insistindo nessa porcaria de híbrido, de escritório, de todo dia lá, e aí a gente fica tipo, cara, sei lá, né? Parece que o povo evolui e eles querem voltar e fazer a mesma coisa ruim que estava sendo feita antes. E não tem essa noção de, poxa, né? Quem não mora nessa cidade vai ter que mudar. Tipo, pensa você ter que sair da sua cidade, deixar toda a sua família para trás só para trabalhar na frente de um computador, para ter interação no escritório. Eu fico pensando, gente, essas pessoas não têm amigos, porque eu não preciso ter interação física com quem trabalha comigo, sabe? Tenho meus amigos. E dá para a gente marcar encontros esporádicos. Vamos para o estado de tal pessoa, passar o fim de semana. Vamos 1 vez, 2 vezes por ano ter um encontro de todo mundo, né? A empresa paga para todo mundo, porque geralmente eles querem que a pessoa mude, e eles não dão nem auxílio para a pessoa mudar. Então, assim, é só corte de gastos, né, para a empresa. E é muito complicado, né? Tudo isso para você ver a cara dos outros presencialmente. Sendo que no online, né, a gente tem tantas possibilidades. Se a gente não tivesse aqui fazendo uma coisa remota, a gente nem ia estar conversando, né? Pensa se a gente tivesse que esperar a gente ir para a cidade da outra só para a gente ter uma conversa, para a gente trocar uma ideia, para a gente fazer um trabalho, né? Em várias empresas que eu trabalhei, nos últimos 2 anos eu trabalhei de forma remota, 100%. Antes eu já fazia freela remoto para empresas de outros estados, e várias vezes meus colegas mesmos falavam, cara, não tem necessidade de ter, sabe, esse contato presencial para realizar o trabalho. Claro que é legal, às vezes você vê a pessoa e tudo mais, mas às vezes eu fico até pensando que esse povo não tem noção de como que era o trabalho antes, porque quando eu trabalhava presencial, era uma panelinha desgraçada do pessoal ir tomar um café e só chamar os amiguinhos. Não chamava todo mundo para tomar um café. Do pessoal marcar um bar depois do serviço, mas só certas pessoas serem convidadas. Várias vezes eu não fui convidada, eu nunca fui convidada, na verdade. Eu tinha um amigo que era mais íntimo e às vezes ele me chamava. Mas assim, o pessoal marcava, ia e o meu amigo me chamava. Eu nem ficava sabendo que isso ia acontecer. E aí eu acabava nem indo, né? Porque só conhecia o meu amigo que eu poderia ir na casa dele e ele ir para minha casa e a gente ter a nossa interação. Não precisava estar com todos os colegas que não me convidaram. Mas já vi várias vezes o pessoal chamando: fulana, vamos descer para tomar um café, para comer alguma coisa, e convidar todo mundo e deixar algumas pessoas na mesa. Ao ponto de uma pessoa ficar olhando para a cara da outra, meio sem graça, tipo, putz, queria ir, né?
será que não vão chamar a gente? O pessoal realmente não chamar. Ou então você tem que sair ali, clubinho dos excluídos, né? Só quem ficou para trás tem que sair junto. Isso já aconteceu. Então, assim, eu fico tipo, cara, que realidade é essa, né? Porque você tem que ir ter interação, às vezes, com pessoas que não vão ter afinidade com você, que não vão te chamar nem para ir ali, né? Comer no intervalo e tudo mais, e não tem essa interação realmente que teria igual no online. Porque, por exemplo, eu tenho colegas. Ixi, o contador. Eu tenho colegas Não que. parece só uma punheta, já fica assim, ó. Tá, vou falar Não, rápido. Zoom, que Mas isso? eu tenho colegas que trabalharam comigo de forma remota, que até hoje a gente mantém amizade, a gente conversa no Instagram, no WhatsApp e tudo mais, não só no LinkedIn. A gente realmente tem conversas pessoais que a gente virou amigos e pessoas que eu nunca vi na minha vida. Algumas, teve casos de pessoas que eram aqui na minha cidade, que a gente trabalhou online, que a gente marcou de sair depois, e outras pessoas que eu nunca vi. E que mesmo não vendo, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente manda piadinha, a gente pergunta, e aí, como estão as coisas? A gente tem realmente interações muito mais do que com pessoas que eu trabalhei presencial. Pessoas que eu trabalhei presencial não tem nenhuma que eu mantenho contato. E várias pessoas que eu trabalhei de outros estados falam comigo até hoje, porque a gente criou realmente laços, né? Independente de estar remoto ou não. Mas eu vejo que as empresas não têm esse pensamento mais de manter remoto. E uma questão péssima que eu vejo no Brasil é a questão que eu falei, né? Da pejotização. Tem milhares de vagas. Eu acho que até as maiores agências do Brasil andam contratando nesse formato de contratar a pessoa PJ, porque eles só negam impostos, claro, né? E aí contrata a pessoa PJ e muitas vezes não é nem um salário alto, se fosse o equivalente, né, o que seria um CLT. Então, geralmente, porque para você deixar de receber CLT, o PJ teria que ser bem mais vantajoso, né? Teria que ser um valor maior. Mas hoje em dia parece que assim, o povo perdeu a noção. Que eles estão oferecendo valores ridículos de PJ, menor do que um CLT na área, e é aquilo, a maioria das vagas tem um salário baixo, muito salário baixo, da mesma proporção que tem vaga abrindo, tem muita vaga pagando mal para caramba. E às vezes até a experiência é ruim. Eu vejo a pessoa falando, porque você tem muita experiência para essa vaga. Eu falo, cara, eu tenho 23 anos, eu tenho muita experiência para essa vaga, e essa vaga é uma merda, sabe? Puta que pariu, mano. Como que vocês querem uma pessoa plena, né? Às vezes uma pessoa sênior pagando salários assim ridículos, sem benefício nenhum. O benefício da empresa é você não trabalhar no seu aniversário, é você usar a roupa que você quiser. Tipo, ok, né? Parabéns. Às vezes o SLT é benefícios, vale refeição. Aí você fala, caralho, é o mínimo, sabe? Tem Não, um vale é o básico. Você não para está o fazendo nada funcionário, demais. não tem nada, nada excepcional nesse trabalho. Então, vários, assim, benefício, vale transporte, vale refeição. Aí, sei lá, tem umas que não tem nem isso. Já vi vaga que não tem nem os vales normais. Algumas, plano de saúde, tipo, sabe, o normal seria a empresa já dar todos esses benefícios para a pessoa. Independente de ser, presencial, remoto, tem empresas, né, remotas que eu já vi que dão todos esses benefícios, que o salário é bom, mas são aquelas vagas que tem 400 concorrentes ali numa vaga, 500 candidaturas só no LinkedIn, e que aí a pessoa que o povo já conhece, que é famosinha, vai ser chamada, porque 500 candidatos, eles não vão nem olhar os currículos de todo mundo. Então é muito assim complicado, né, a gente pensar, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Tem muita vaga que está pagando super bem, dando vários benefícios, e outras que são péssimas, né? Até em relação ao mercado mundial, eu vejo que é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem muita vaga que paga bem nesses outros países, né? Mas tem muita vaga também que está pagando mal e exigindo um monte de coisa. Inclusive, de ter uma moda agora de empresa americana ou britânica, enfim, essas empresas aí que falam inglês, eles querem inglês fluente, eles vão atrás de um brasileiro e eles querem pagar $1.000, $2.000, que não é um salário de alguém que é pleno nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Eles oferecem um salário ridículo
porque eles sabem que a nossa moeda é desvalorizada. Então, para a gente, $2.000, putz, tô abafando, vou ganhar pra caralho. Mas, tipo assim, Para ver dólar lá, ai, estou emocionada. Infelizmente, o eles se povo aproveitam vê. disso. Euro, nossa. Aham, e tem muita vaga. Eu vi uma vaga esses dias, agora eu não lembro o valor, mas era um part-time, meio período. Mas se fosse converter, não dava nem R$ 1.000. Eu pensei, cara, a pessoa vai trabalhar meio período para não ganhar nem R$ 1.000, só porque tá ganhando em dólar, ainda tem um monte de desconto de imposto, de não sei o quê. Porque quando a gente vê, a vaga paga em dólar, ok, eu espero ganhar o equivalente que alguém ganha lá Exato. fora em dólar. É isso que é a Exatamente. propaganda, Essa é a né? Não adianta vantagem. tu ganhar em dólar o valor que a empresa do Brasil já paga no CLT, ou num salário que realmente seja bom, né? Porque às vezes se a conversão dá R$ 8.000, R$ 9.000, uma empresa grande, boa, ela paga esse salário aqui no Brasil, com benefício. Você não precisa trabalhar fora com um contrato sem CLT, sem a legislação trabalhista daqui, para ganhar o mesmo valor na conversão, ainda pagar um monte de imposto, ter que usar uma conta, sei lá, um PayPal para receber, que vai te cobrar uma porcentagem para você sacar o seu dinheiro. E aí fica muito aquela ilusão, a pessoa quer receber em dólar, mas ela vai receber $1.000. Vai receber $2.000. Será que essa realmente é a grande vaga incrível que a gente tem, né? Porque se a pessoa é fluente em inglês, ela tem que escrever nas duas línguas ou falar na outra língua e não sei o quê, e ter toda aquela experiência, não é um salário incrível. Mesmo que a nossa moeda seja desvalorizada, a gente tem que se valorizar e ter a noção que o salário tem que ser equivalente. O salário pleno deles não é $2.000. Isso é o salário do entregador de pizza lá nos Estados Unidos, um garçom. Tem meninas que eu conheço que vão ser babá nos Estados Unidos, elas ganham um valor assim parecido. Aí você vai trabalhar fazendo uma função que está exigindo formação superior, um bocado de coisa, para você ganhar um salário que para eles é troco, né? E eles fazem esse esquema. Eu já vi uma empresa que o que eles vendem para as empresas de fora é que eles contratam um profissional qualificado por, sei lá, 30% do valor, por um valor mais baixo. Então, é justamente isso. Eles contratam latinos, pessoas da América do Sul, para pagarem menos a pessoa que acha que está recebendo muito, porque ela está recebendo numa conversão diferente, né? A nossa moeda é ruim, é desvalorizada, mas ela está sendo desvalorizada pela empresa de fora, que no fim a empresa só quer economizar, né? Então, ao mesmo tempo que tem a oportunidade até de trabalhar para fora, estando em casa, né, de forma remota, a pessoa tem que avaliar também, essa empresa realmente quer me pagar um salário condizente, ou ela quer me pagar menos só porque eu sou brasileiro, só porque eu tô fora, e, enfim, né, falar que tá pagando em dólar, em euro, em não sei o quê, mas no final você ali é a mesma coisa, né? Não é uma coisa que compensa. Às vezes é um salário que você não moraria fora com o salário que você está ganhando, com a empresa de fora. Então, tipo, Mas será que esse salário em euro dá para você morar na Europa? Ou só conta aqui no Brasil? o pior é que tem muita gente que aceita receber até menos, só por conta da glamorização mesmo, só para Para dizer que falar, né? estou prestando serviço para uma empresa da Inglaterra, só Aham. para os Estados Unidos. Ela está ganhando bem menos do que a gente ganha aqui, por exemplo, no Rio. Mas ela quer aparecer para os outros, ou quer realmente Uhum. mostrar, né, no currículo, achar que os outros recrutadores daqui vão até valorizá-la mais E por às vezes valorizam. O pior é isso. sim, Às vezes eles falam, é de fora, né, do exterior. uma Parece que o de característica fora até é do sempre brasileiro, né, de melhor. valorizar tudo que tem lá Aham, fora, infelizmente, né? Tanto que o contrário não acontece. Eles se valorizam tanto, sim. mas a gente se E não desvaloriza valorizam a gente. e aceita menos, né? Menina do céu, de novo a ampulheta tá sabotando a Vamos gente. precisar de outro link. Vamos precisar. Olha, nunca aconteceu. Olha, Amanda, não sei. Isso foi voodoo, foi uruca, uma coisa assim. Mas está quase terminando. Aí a gente parte para a última pergunta, que você vai perguntar coisas para mim. Se você quiser complementar também, fica à vontade também a respeito dessa última pergunta. Desculpas Uhum. mais uma vez. Desculpa para quem está assistindo também. Beijinho, até daqui a pouco. Amores, voltamos para o último round. Agora eu vou ser questionada pela Amanda.
Amanda, se você pudesse fazer assim uma ou mais perguntas também para mim, sou sua colega de profissão, quais seriam? Pode ir. Vamos lá. Pergunta. Então, eu vi que você é estudante, né, de mestrado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que te motivou a seguir essa carreira acadêmica também, aí para o lado da pesquisa, não focar só em mercado, né, igual muita gente da publicidade faz, foca só em mercado, empresas e tudo mais. E por que você escolheu a administração para estudar no seu mestrado? Perfeito. Primeiramente, eu acho que eu fui motivada pela área acadêmica, porque eu sempre tive muita vontade de dar aula. Primeiramente, minha mãe é professora, né? Então eu sempre tive um contato muito grande com educação, sempre valorizei muito isso. Sempre vi o quanto a minha mãe era desvalorizada em sala de aula também. E eu olhava para ela e falava, eu quero dar aula. E antes de cursar a publicidade propriamente dita, eu cheguei a passar para letras na FRJ, cursei alguns semestres, alguns semestres, 2 semestres, mas como eu cursava duas faculdades ao mesmo tempo, eu preferi trancar, né, letras na FRJ, porque a minha prioridade no momento era fazer publicidade. Só que alguma coisa em mim sempre me voltou para o lado da pesquisa. Também tive professores na época da graduação que me incentivaram muito, né, para essa parte de pesquisa. Mais uma vez, a Alessandra Porto, que vou marcá-la de novo. Todo o trabalho que eu tenho, toda a live que eu faço sobre profissão, eu menciono a Alessandra. A Alessandra sempre me incentivou a dar aula, sempre teve um brilho no olhar muito grande para falar que ela era professora. E eu sempre fui muito amiga dos meus professores, sempre gostei de pesquisa, na faculdade mesmo, eu gostava mais dessa parte de metodologia científica, eu já queria publicar artigos, os professores falavam, Larissa, não, você ainda está na graduação, talvez muitas revistas não aceitem, né, as suas propostas, então segura um pouco, deixa isso para o mestrado. Então, por isso que eu resolvi engatar e fazer um mestrado. E por que o mestrado em administração? Porque dentro de publicidade eu sempre fui muito focada na área estratégica. E eu estudei no IBMEC. O IBMEC sempre teve esse viés mais administrativo. Tanto que eu acho que até faltou um pouquinho na nossa grade de criação. Eu tive muito pouca base de criação. Os professores eram ótimos, mas a grade curricular não era voltada para isso. Tanto que faculdades como a SPM, a PUC, já focavam mais em criação. Como eu já entrei na faculdade com aquela mentalidade estratégica de ir para essa parte de marketing, falei, tá ótimo, vou escolher o IBMEC e depois vou fazer um mestrado em administração também, para eu ter mais, ter um plus, né, nessa área, me estender mais como administradora mesmo. E eu gosto, não adianta, eu sou apaixonada por planejamento estratégico, sou aquela pessoa mesmo mais voltada para análise de resultados, métricas, para ver se as coisas estão funcionando. Gosto da execução também. Então, acho que foi por isso mesmo que eu não resolvi seguir comunicação e sim mestrado em administração. Talvez se eu tivesse aquela bagagem mais voltada para a criação, né, que nem muitos colegas meus são apaixonados por Photoshop, Illustrator, grandes ilustradores, ou gostam mais de teorias da comunicação, eu tivesse me voltado para mestrado em comunicação. Inclusive, tem várias faculdades boas aqui no Brasil e fora também que tem mestrado, oferecem mestrados muito bons, né? Inclusive, lá em Barcelona. Barcelona é uma referência, né? Quando eu entrevistei um publicitário de lá, ele falou muito sobre isso também. Então, para quem é criativo, Barcelona é o lugar ideal. Eu gosto muito de criação, me considero uma pessoa criativa, mas eu gosto de pegar essa criatividade e voltar mais para a estratégia empresarial. É ótimo. Tem muita gente que acha, né, que publicidade é só criatividade, mas eu acho que sem a estratégia, criatividade não dá certo, né? Então tem que ter os dois e tem que combinar isso. Eu queria fazer mais uma pergunta que surgiu aqui enquanto você falava. Pode perguntar. Qual que é a sua visão em relação ao mercado para quem teve essa experiência, né, de mestrado? Não sei se você pensa em fazer um doutorado, mas eu vejo muitas pessoas falando que faço um mestrado, mas não consigo
conseguir um emprego que me permita conciliar com o mestrado, porque algumas empresas não aceitam, né, a pessoa estar fora para fazer um mestrado durante alguns dias na semana. E tem algumas empresas, não sei se é porque os chefes têm ali uma certa inveja da pessoa, mas que eles veem como se fosse alguma coisa negativa, né? Ah, você fez um mestrado, então você não tem tanta experiência assim de mercado. Você tem que estar no meio acadêmico. Como que você vê isso? Dá para combinar fazer um mestrado e trabalhar numa empresa depois e prestar um serviço de consultoria para uma empresa? Ou a pessoa fez um mestrado, ela tem que seguir carreira acadêmica para o resto da vida e ela está presa nisso? Eu acho que isso tem muito a ver também com o tipo de mestrado que você escolhe. Tem um mestrado profissional e tem um mestrado acadêmico. Eu escolhi o mestrado profissional, porque apesar de eu estar começando, muita gente falou, mas você está começando, por que você não optou por mestrado acadêmico? Você já está mais familiarizada com a vida acadêmica. Eu quis justamente me aventurar mais. Eu falei, o mestrado profissional, a gente já tem contato com pessoas, com empresários, pessoas que já estão mais ligadas ao mercado propriamente dito, né? Não estão só para seguir a parte acadêmica. Então, eu diria o seguinte: primeiro você tem que ver o que você quer. Você quer ser só pesquisador? Ou você quer trabalhar como pesquisador também, mas quer ter tomar as rédeas, né, da sua profissão? Então, eu quero sim trabalhar com pesquisa, mas não é a minha meta principal. Minha meta principal é mesmo me inserir no meio ali dos negócios. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Em relação a recrutamento, eu vou te falar uma coisa. Eu só não sofro mais porque o meu mestrado não é integral. Talvez se meu mestrado fosse integral, as pessoas, os recrutadores já iam ficar, poxa, eu não quero te contratar. Mas já me perguntaram sim, Larissa, quando eu estava fazendo o processo seletivo, seu mestrado é integral ou meio período? Quantas matérias você está fazendo? Eles se preocupam muito com isso, porque quem faz mestrado a gente tem uma carga horária muito reduzida, né? Ainda mais quem está na fase de dissertação. Estou na fase de dissertação, estou com a minha carga horária bem restrita. Então, eu mesmo já me policio para mandar currículo para contratação PJ, para freelancer, para pegar um freela, alguma coisa que não tome muito meu tempo, geralmente trabalhos remotos, que aí eu tenho mais tempo de focar na minha dissertação, não fico perdendo tempo, porque quando você trabalha presencialmente, você está fazendo um trabalho presencial, você gasta muito tempo no trânsito, ainda mais aqui no Rio, o trânsito é infernal, tudo é muito longe, então você tem que ter isso em mente também. Em relação a essa Interessante isso que você falou, porque eu percebo isso também em relação a mim, tipo, o mestrado que eu fiz, né, de título próprio, ele também é um mestrado que seria profissional, né, é o nome que eles dão lá na Espanha, eles têm o mestrado e o mestrado de título próprio. E quando eu falo, primeiro que o povo aqui no Brasil nem sabe que tem muito essa diferença, né, você fala mestrado, todo mundo já acha que é acadêmico e é só pesquisa, porque eles não sabem que tem essa diferença, né? Por isso que eu sempre fico ressaltando, não, é de título próprio, lá é diferente, eles têm esse nome, mais voltado para o mercado. Mas eu vejo muito essa questão também em relação aos títulos, porque como a gente somos mulheres jovens, né? Então a gente chega na vaga, e às vezes o recrutador ou o CEO e tudo mais, eles não têm tantas especializações ou não estudaram tanto. Eu já vi muita gente falando, ah, mas por que que você está estudando tanto? Para que fazer tanta pós-graduação? E a gente faz justamente porque a gente sabe que a gente não vai ser reconhecida de outra forma, né? Eu sei que uma pós vai fazer com que eu seja mais reconhecida no mercado, tendo a idade que eu tenho, sendo uma mulher, sendo da cidade que eu sou, né? Mas eu também aqui na minha região eu praticamente não recebo retorno nenhum de vagas. E a maioria dos trabalhos que eu fiz nos últimos anos foram para empresas de fora, tanto São Paulo, até Rio de Janeiro já fiz alguns freelas e tal, eu tive um trabalho que era CLT daí também, mas empresas do Sul, e muitas vezes teve até um dono de uma agência de São Paulo que ele comentou, nossa, muito legal que você está sempre estudando, continua assim, achei incrível que você tem essas pós, né, que você está sempre se aprimorando e tudo mais.
Mas, ao mesmo tempo, tem outras empresas que a gente vê que não tem esse pensamento, né? A gente acha, putz, tô abafando, tô fazendo uma pós, eu quero ser contratada, É, todas as vagas vão cair em mim, eles vão amar, tô fazendo um MBA, o povo vai achar incrível e às vezes não acham, né? E muitas vezes é justamente por isso, porque a pessoa pensa, pô, essa menina aí, jovem, tem não sei quantas pós, estudou em tal lugar, está fazendo um MBA numa federal, né? Agora eu faço na federal, e às vezes a pessoa não fez isso, não foi atrás, ou nunca conseguiu, e se sente, né? Às vezes fazem até comentários. Quando eu fiz o mestrado como aluna especial, que eu fiz 2 disciplinas, eu sempre ouvia, tipo, mas por que que você está fazendo isso? Uma vez teve um chefe que falou, a aula que você tem, né, era uma aula só durante a semana que pegava horário comercial, a outra era à noite. E aí ele falou, não atrapalhe o seu trabalho, não está atrapalhando as entregas, mas a equipe não gosta da sua aula. E eu falei, tipo, eu fiquei caralho, sabe? Como a equipe não gosta da minha aula, a equipe não gosta sabe? Nunca nem perguntaram sobre o que era a aula, o que eu estava aprendendo, nada. Mas eu ouvi exatamente isso, a equipe não gosta da sua aula. E no meu último trabalho, a minha colega, que era sênior, ela fazia um mestrado na Escola Superior de Guerra, aí no Rio, e ela teve que cancelar 2 matérias porque o pessoal, assim, reclamou, como assim? Ela tá fazendo mestrado, mas que absurdo. E ela tinha falado, né, desde a contratação, que ela fazia mestrado. Na hora de contratar, acharam ótimo. Mas na hora do trabalho em si, aí já virou algo negativo. Como assim? Ela não vai poder participar tal dia que ela vai estar em aula? Como assim, né? Ela tá fazendo um mestrado. Às vezes tinha um cara, a pessoa que implicou com ela tinha um doutorado, estava fazendo um doutorado, então ele também tinha aulas, ele sabia como que era, mas como assim ela tá fazendo? Só ele pode, né? A outra pessoa não pode. Então era muito isso, né? Teve uma empresa que eu trabalhei que os chefes todos davam aula, e aí quando eu tive a oportunidade de dar aula para o governo, eu pedi autorização para dar aula no período da tarde, que era só uma semana, né? Eu fui substituir um professor e a outra aula seria à noite, então não ia interferir no trabalho. Mas eu fiz todas as entregas normalmente, não afetou nada em relação ao trabalho, eu só não estava presente no período da tarde. E aí eles implicaram também, falaram, a gente não gostou de você ter dado aula, porque eu autorizei quando você me pediu, mas eu não deveria ter autorizado. Tipo, o CEO falando isso, e eu pensando, cara, todos eles, todos os sócios dão aula. Mas quando um funcionário faz isso em uma semana, mesmo sem afetar o trabalho, mesmo sem afetar as entregas, não pode. Então é muito complicado, porque ao mesmo tempo que a gente quer se destacar, né, quer fazer alguma coisa que vai agregar, que a gente sabe que vai agregar, às vezes isso é visto com maus olhos, porque a pessoa acha que só eles podem estar fazendo e que a gente não pode, né? Porque a gente é jovem, ou porque a gente tem menos tempo de experiência, ou porque a gente é mulher. Como assim? Essa menina, 20 anos mais jovem, está fazendo uma coisa que eu só fiz quando eu estava com 40 anos. E eu vejo muito, muito isso. Eu tive um superior uma vez que ele falou que eu não podia divulgar meus livros e lives que eu participava falando sobre escritora, enfim, no meu Instagram, que eu devia falar só sobre o meu trabalho lá. E eu, tipo, putz, mas todo mundo sabe que eu sou escritora, eu tô fazendo a live 8 horas da noite, durante a semana, não tem nada a ver, né? Todo mundo tem uma vida pessoal. Meus colegas estão postando foto de biquíni, tomando cerveja e saindo e viajando. Mas eu postar sobre eu estar escrevendo alguma coisa que foi publicada num livro, eu falar que eu estava fazendo coisas pessoais, para eles incomodavam, porque era uma pessoa que não tinha um livro, por exemplo. Então, eles não veem de uma forma positiva. Que legal, né? Você publicou um livro. É tipo, ela publicou e eu não publiquei. Como uma assim ela dessa idade rivalidade. publicou? É uma vaidade, né? E a gente faz essas coisas, pelo menos eu vejo muito isso, eu me cobro muito, justamente porque se a gente não faz, a gente é menos valorizada ainda. Porque se a gente é desvalorizada fazendo, imagina sem fazer nada, sem ter título, sem ter experiência,
sem ter nada, né? Sem falar outro idioma. Então, eu já tive empregos que exigiam, inglês, não sei o quê, e depois na prática eu ia ver, eu falava melhor que o CEO, saca? O cara pronunciando tudo errado, escrevendo as palavras erradas, eu tendo que revisar o texto, mas na hora da contratação a pessoa tem que provar que ela tem um nível X que nem quem está dentro da empresa tem. Por que a gente tem que ter, né, esse tanto de coisa se às vezes quem está ali não tem? Enfim, foi uma Não, tá divagação aqui certíssimo. completa, mas é muito complicado, né? Porque, de É. certa forma, desmotiva a gente que está correndo atrás de fazer Ah, alguma coisa nossa, né? eu passo por esses dilemas diariamente. Parece que a gente faz e nunca é suficiente. Aí vem o burnout, né? Você fica Uhum, esgotado. E aí ainda perguntam, poxa, para que você tá correndo tanto atrás de se qualificar? Eu falei, eu me qualifico para mim, mas infelizmente eu me qualifico para os outros também, porque é. as pessoas têm essa necessidade, né? Ainda mais quando a gente, foi o que você falou, quando a gente é mulher, também tem 23 anos, é muito complicado, você está chegando no mercado de trabalho, né? A gente está, por exemplo, né, nesse meio agora, nesse meio acadêmico, tem pessoas Uhum, bem mais velhas do que eu, né? Geralmente deixam uhum, para fazer, ou tem a oportunidade de fazer com mais idade, ou optaram mesmo por fazer com mais idade, porque priorizavam um emprego antes. Se eu chegar lá totalmente crua, sem mostrar as minhas qualificações, sem falar, não, gente, olha só, dou meus corres por fora também, eu vou lá, eu sou interessada, eu quero publicar um artigo científico em espanhol, em inglês, etc. Se eu não chegar me apresentando dessa forma, talvez não me deem nem voz, entende? Eu passe uhum. totalmente despercebido na reunião. Então, realmente, essa batalha que a gente enfrenta, né, por ser mulher, principalmente em um país que é muito machista, né? Não estou dizendo que no restante do mundo não tenha machismo, mas o contexto que a gente vive é bem complicadinho. Ter que ficar provando tudo o tempo inteiro é muito difícil, né? Mas, Amanda, eu queria te agradecer muito, cara, pela aula que você deu para gente, né? Assim, de forma gratuita. Gostaria muito, assim, de te agradecer de novo, muito, muito mesmo. Eu vou pedir para você, inclusive, me passar os links dos seus artigos que já foram publicados, as suas redes sociais profissionais, porque as pessoas podem interagir com você por lá, podem conversar, podem pedir umas dicas também a respeito da profissão, a respeito do mestrado que você fez fora também, que é uma curiosidade muito, muito legal. Eu, inclusive, também vou pegar umas dicas com você, que eu também quero estudar lá em Barcelona um pouquinho. E é isso. Muito obrigada. E eu te agradeço pela oportunidade, pelo convite, e vamos continuar trocando ideias aí depois da nossa conversa. Foi muito bom te conhecer. E quem tiver interesse também, quiser falar comigo, estou super aberta, gente. É só mandar mensagem, falar um oi, falar que me viu aqui, que a gente troca uma ideia. Eu sou bem aberta em relação a isso, né? Tem gente que não responde, parece que a pessoa está no topo do mundo, ela se sente diferente dos outros. Eu não sou assim. Então, quem quiser conversar, marcar uma conversa, trocar uma ideia no LinkedIn, sei lá, estou sempre à disposição. Acho muito legal ter esses momentos de compartilhar, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou ouvindo também a Larissa, é sempre uma troca, né? Então é muito legal a gente ter esses espaços. Muito obrigada. É isso. Beijo, gente. Olha, se inscrevam no canal também, ativem os sininhos para receber notificações, comentem, tá bom? Não só assistam a entrevista, porque tem muita gente que assiste, mas esquece de dar aquele joinha ou dislike também, né? Você fica à vontade para, se quiser dar um dislike também. Não é na entrevista, mas em outros conteúdos que eu posto também. Dá um joinha. E é isso. Vamos engajando por aí, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, Amanda. Beijos. Tchau.